É pecado jogar no modo easy? Videozinho do Gaveta cutucando esse vespeiro. E nós vamos cutucar junto, vambora. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu tô na semana da polêmica. Já avisei que vai dar merda isso. Eu quero falar sobre uma grande polêmica do mundo dos games, Se mete nessa porra, não. que é o modo fácil, Easy Mode. Confia. Pra você que tá por fora desse assunto, é o seguinte: nós temos vários jogos que são muito difíceis, jogos que são impossíveis. O Mineirinho quebra demais, né, cara? Mineirinho quebra demais, né? Pô, gente, o negócio não é se divertir. A Ana às vezes joga no easy. Vamos pensar que assim, qual que é o propósito de jogar? Não é diversão? Vamos escutar, claro, né? O que o Gaveta vai contar, a opinião dele. Mas já vamos tentar já jogar essa. Qual que é a parada? É pra divertir, né? A gente vai lembrar sempre de Dark Souls, ou tem vários. E tem uma galera que defende É um que assunto deveria... delicado. Tem camadas nisso aí. Tem camadas, eu acho, sabe? Eu acho que isso tem camadas. Eu acho que depende muito da proposta do jogo e qual que é a ideia central dele. Todo jogo tá apoiado em certos pilares e isso vem dado ao desenvolvimento. Então é legal dar uma olhada nisso, sabe? Depende da proposta do game, Ziquinha, exatamente. É exatamente onde eu queria chegar. Boa noite, bem-vindo, meu mano. Exato, então assim, existe uma questão de jogar no easy e isso vale ser como se fosse um demérito, né? Tipo assim, ah, você fechou, mas tava no easy. Ah, aí, sabe, tipo assim, né? Entendeu? Como se fosse mais fácil, então não tivesse validação, né? Não fosse validar, sabe? Eu acho que quando o jogo tá fácil demais, não é divertido. Por isso eu prefiro não jogar no easy. Eu gosto de ter uma ideia, assim, que é jogar o jogo na experiência que foi idealizada pelos desenvolvedores. Eu procuro a modalidade normal. Mas se não tiver divertido, e eu ainda quiser ter a experiência, pela história, por algum motivo, que aí talvez eu considerasse colocar no easy. Eu não sei se eu jogaria no easy. Não sei. Eu acho que se o jogo ele não tá balanceado de maneira adequada para ser jogado no normal, né? Pra ser jogado no normal, no meu caso pessoal, eu não baixo a dificuldade. Eu não baixaria. Porque eu acho que é como se eu estivesse nerfando os inimigos. Eu sinto como se eu tivesse quase que meio que tipo sendo injusto, sabe? Mais ou menos isso. Mas é muito da minha cabeça, não quer dizer que tá errado, entendeu? É só a maneira como eu faço, assim, do meu jeito. Porque eu acho que é a minha maneira de jogar, é a maneira como eu sinto que valida a minha experiência, sacou? Eu jogo exato, eu tento jogar tudo no normal. Se eu acho que eu precisei baixar pro easy, eu falo, cara, ou esse jogo não é pra mim, ou eu preciso treinar bem. Mas eu gosto da ideia de tentar me desafiar. Quando o jogo é muito mais fácil no normal, e aí eu penso em jogar num difícil. Igual o Ghost of Tsushima, eu tô jogando no difícil. Apanhei pra caramba no início, mas tô me acostumando com as mecânicas de combate e agora tá funcionando melhor, né? Aí vou ver o que o Gavetinha vai ter falar, o vai. modo fácil, Ah né? O lá, a Easy. galera tá vendo? Olha lá, a galera tem esse sentimento aí, ó. Quem joga no Easy é bebezão, né? Tipo assim, mas é uma provocação, sabe? E para todos os jogos. Ah, vocês reclamam que outra pessoa joga no modo Easy. O que isso tem a ver com você? Não tem nada a ver. E tem uma galera. Games têm que ser acessíveis também para pessoas casuais. Jogos não podem se tornar algo que pareça trabalho e obrigação. Concordo completamente. Eu acho que os jogos eles têm que ter flexibilidade para poder atender as diferentes pessoas que vão ter uma experiência com eles. Só que eu acho que depende da proposta do jogo. Se você vai jogar um Dark Souls, a proposta do jogo é ser difícil, porque é parte da mecânica básica do jogo. Se você coloca um Dark Souls num fácil, um Elden Ring fácil, muito fácil, você chega a dar dois golpezinhos e mata o inimigo lá, sabe? Você só morre se você der muita bobeira mesmo, ou qualquer coisa do tipo. Você quebra uma coisa que é pilar central do jogo, é base da estrutura central do jogo. É pra ser difícil, é pra te irritar, é pra você se frustrar, é pra você se provar, é pra você. É tudo isso. E aí, se você tem uma abordagem, você não curte isso, então aquele jogo não é pra você. Eu já tentei, já falei várias vezes aqui, Dying Light é um jogo que eu não gostei, que eu achei extremamente mal balanceado. Ele é um jogo de parkour com zumbis. E os zumbis são assim, pelo menos no Dying Light lá o primeiro, meu Deus, você bate com as melhores armas, com tudo upado e os bichos não morrem, saca? Então você não tem aquela sensação de que você é maior do que o desafio à tua frente. Você parece que tá ali só, caiu de paraquedas ali e se vira, meu filho. Eu não gostei da proposta do jogo, no meu caso. Então, o que eu fiz? Eu parei de jogar. Eu zerei porque eu tava em live, eu tava fazendo a série, mas eu me frustrei muito, passei raiva desnecessária, foi uma experiência ruim, eu não gostei. Então, assim, é a minha
Percepção. Eu não jogaria de novo e até hoje eu não toquei em nenhum outro jogo das franquias aí, dos títulos que vieram à frente. Eu não sei se eu ia curtir. Porque se a experiência de gameplay for a mesma, eu vou só me frustrar. Se eu começasse e não gostasse, eu droparia na hora. Então é o meu exemplo. Mas eu zerei Elden Ring, eu zerei Dark Souls 1 e 2, eu zerei Sekiro, eu zerei Nioh, sei lá, outros jogos aí, maluco, Souls lá que aí doido, né? Lies of P, o Kong, o Wu-Chang, a gente foi zerando tudo. Então eu gosto do gênero. Então a questão não é só a dificuldade, né? Depende da proposta do jogo. A musiquinha falou pra nós aí. Galera que é contra isso. Não, isso daí vai estragar uma experiência, vai estragar o level design. Eu confesso que eu tenho pensado nisso há muito tempo, eu tô vendo muitas coisas, muitas Caveria, boa referências. noite! Eu tenho um ponto pra cada lado dessa história. Já sei, Gaveta, você fala. É o lance de achar um equilíbrio, entender qual que é a proposta de cada jogo, eu acho. Vamos ver se o Caveira fala a mesma coisa. Se o Caveira não, se o Gaveta, né, cara? Se o Caveira também, né, velho? Obrigado, Caveira, bem-vindo, mano, boa noite. Que alguns jogos precisam do modo easy, mas nem todos. Não, eu vou mais distante que isso. Acho que a galera que fala que todo jogo precisava ter um nível de dificuldade fácil ali, tá desprezando muitas características de level design de jogos, mas a galera que defende não ter, tá desprezando uma outra limitação. Eles estão partindo de um ponto que eu não acho exato. Eu vou explicar isso tudo depois da vinheta. Ele tocou nos dois pontos. E ele achou um meio termo ali. Ver como é que ele vai boa isso, né? Vamos lá, eu vou começar de cada lado. Primeiro eu vou começar defendendo por que... Mano, eu acho legal isso, porque o que ele fez? Ele já trouxe a proposta, toda a parada, joga logo no começo. Igual a gente fez aqui comentando já as nossas opiniões, né? Pô, o Gaveta manda muito, o Caveira, eu gosto muito dele. Não concordo com tudo, em gênero, grau e tudo, mas eu gosto muito de escutar, porque ele é muito sensato na ideia dele, ele é muito consistente no que ele forma de opinião e tal, é normal, né? Mas eu gosto da maneira como ele traz isso, da maneira como ele aborda e manifesta a opinião dele, sabe? É legal porque faz eu revalidar as minhas ou avaliar e, né, retificar elas, né? Então eu acho isso muito legal, cara. Acho muito necessário. Porque a gente tá vivendo uma época estranha, onde a gente se assusta com dissonância. Se alguém pensa diferente de mim, eu repudio. Se alguém discorda de mim, eu já boto de lado. E por aí vai, sabe? Então isso acaba criando uma câmara de eco. Eu me cerco de pessoas que concordam. E aí tudo que eu falo, as pessoas vão só concordar, vira um eco. Ah, nossa, adoro tal coisa. É foda, né? Foda, 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 foda. Então não tem ninguém que fala assim, ah, não sei, hein? Não tem esse cara. Porque esse cara, quando ele se manifesta, ele é colocado de escanteio, né? Então, quando a gente trata de um assunto delicado como esse, é legal a gente entender primeiro, né? Que facilidade é diferente de acessibilidade, tá? Você vai jogar Last of Us, você vai ter uma série de recursos de acessibilidade lá. E eles mandaram muito bem, porque eles colocaram muitas paradas de acessibilidade bem legais lá. Acho que no 2 também tem. Eu não sei se no 2 que tem mais e no 1 menos, não lembro. Eu não joguei os dois, né? Mas eu assisti as gameplays, zerei no YouTube, como dizem, né? Zerei no Twitch. Mas assim, tem muito recurso de acessibilidade. E não necessariamente é equivalente a estar fácil, tá? Não é um equivalente, né? Quando a gente fala de dificuldade, também não estamos falando só de fazer os inimigos serem mais difíceis de matar e causar mais dano. Esse é um outro detalhe que a gente tocou nesse assunto falando de Ghost of Tsushima ontem, né? Mas vamos avançando, vamos colocar aí, não vamos colocar o carro da frente do boi, vai. E não se deve colocar o modo fácil para todo jogo. E depois eu vou atacar. Que filha da puta. Foi mal. Eu tava vendo um vídeo de um cara, qual é o nome dele? Ratatosk, como é que fala o nome dele? Ratatouille. Ratatosk. Olha a pedra! Todas as razões porque muitos jogos não deveriam ter um modo fácil. Muito bom vídeo. E pra responder muita gente assim, cara, qual o problema pra você? Qual o problema pra outra pessoa se ela jogar no modo fácil? Você joga no teu modo difícil. Outra pessoa joga no modo fácil, qual o problema disso? E aí a gente vê um problema de level design, ou seja, a pessoa que fez o jogo, ela desenvolveu o jogo, ela tem uma intenção. E a dificuldade do jogo é uma peça fundamental nessa intenção. Então vamos dizer assim, tem muita experiência de jogo, tem muito design de jogo que ele é feito pensando em ser difícil. Eu vou nem chegar no Dark Souls ainda. Pega um jogo recente, o jogo do robozinho, né? Eu tava jogando lá com meu filho e tem umas fases lá que são difíceis, mega difíceis. A fase lá das caveirinhas, né? Você quando vai tentar jogar a fase,
fase, você vai 1000 vezes. Posso dar exemplo de outros jogos que eu joguei, que eu zerei, que são difíceis. Hollow Knight, Celeste. Todos esses daí tem fases que são difíceis. Super Meat Boy. E aí você joga e, cara, tu morre rápido, tu fica com ódio. Ai, que ódio! Só que acontece. A edição dele é muito boa, né, cara? Tem que ter o caveira, sempre tem que ter o caveira, sempre tem que ter. Sempre uma referência. Entende que você não tá jogando necessariamente um jogo de reflexo, e sim um jogo de paciência. Sim. Você tem que decorar o roteiro do que você tá fazendo pra você vencer aquilo ali. Roteiro vulgo moveset, né? Essa parada que a galera sempre tá falando, que são os movimentos, o padrão de movimentos dos inimigos, né? Como as coisas se comportam em tela, como o inimigo tem um padrão de ataque. Você meio que vai memorizando aquilo e achando estratégias no meio desse desafio para chegar na solução, que é o que bate naquele argumento que o Gaveta falou, que ele tem um ponto de vista dele ali, mas que é um dos pontos, né? Que isso faz parte da intenção do jogo, do desenvolvimento. Se você tem um quebra-cabeça na tua frente e você fala assim, meu Deus, esse quebra-cabeça tá muito difícil, deixa eu pegar uma versão easy dele. Aí o quebra-cabeça, de repente, ele tem menos peças ou aparece um monte de marquinha pra você saber onde você tem que colocar as coisas. Você entende que perdeu o propósito e a ideia do quebra-cabeça em si? Se você colocar Sudoku no nível fácil, você perdeu o processo lógico e todo o processo que tá por trás da mecânica daquele jogo para ele fazer funcionar. Não dá pra jogar um banco imobiliário no easy. Sabe? É a mesma coisa pro videogame, é a mesma coisa. Quando você tá jogando um game e você vê que tem uma dificuldade, é muita coisa na tela, é porque a ideia é que você vá na repetição, falha, tentativa após tentativa, criando estratégias, né? E isso vai forçar a sua mente, o seu cérebro a fazer as conexões para aquilo, sabe, se ajustar. Hoje eu passei 2 horas e meia num playtest, tá? Inclusive, tem o nosso outro canal, se você estiver vendo no YouTube aí, pra quem tá aqui na live, que é o Kurohane Games, tá? Lá tem vídeo da gameplay, só que tá editado, óbvio que não tem 2 horas e meia de eu morrendo lá continuamente, mas tem lá, eu fiquei 2 horas e meia hoje, só pra passar o boss final da playtest, lá da demonstração de playtest. Então, assim, faz parte, eu demorei 11 horas no total pra derrotar o último boss de Silksong. Saca? Então eu não sou esse prodígio que joga pra caramba, que faz uns no-hit e depois vem falar que não deveria existir um modo easy. Não, eu sou ruim pra caramba, tá? Mas eu fico batendo cabeça e tentando pra tentar forçar e criar uma situação. E é assim que eu melhoro meus reflexos e tudo mais. Se você pegar um outro jogo amanhã, talvez eu tenha mais facilidade. Né? Então você vai repetindo e vai criando até chegar nesse ponto, né? É a minha ideia, pelo menos, tá? É a minha ideia. E isso faz parte da jornada. Então, assim, todos esses jogos que eu Faz citei, parte da jornada. eu vou pular, e aí vem um boneco e me surpreende. Porra! Aí você vai morrer, você vai jogar de novo, tu sabe que vai vir aquele boneco. Então tu já pula, abaixa, depois pula de novo, não sei o quê. Você vai decorando a ordem das coisas. Agora eu tenho que dar 3 pulos, aí aparece um personagem. Não, eu tenho que enfrentar ele à distância, porque se eu chegar perto, ele tem uma arma que vai me matar e eu vou morrer. E aí você vai aprendendo e você vai decorando e você vai 1000 vezes. E a pessoa que fez o jogo espera que isso aconteça. Ela faz o jogo pensando que você vai jogar aquilo ali 1000 vezes, pensando que você vai passar por essa jornada e finalmente, quando você chegar no final, você tem aquela sensação de conquista. É a catarse da vitória após o esforço, né? Você repete o processo, tenta, aprende, se adapta, erra, vai de novo e repete, vai. Aí quando você consegue, você fala, caraca, consegui. Você pouco a pouco foi construindo, tijolinho por tijolinho, né, de estratégias, entendendo como funciona, até chegar num ponto em que você conseguiu dominar aquele desafio. E aí vem a sensação de catarse, você fala, meu Deus, cara, a dopamina ela entra, sai, entra aqui, sai lá do outro lado, né? Aí que o objetivo está te forçar a entender cada fase inimigo, ajudar você a desenvolver o lance. E a satisfação é absurda. E é uma satisfação que ela também é premeditada pelo desenvolvimento do jogo lá. O dev, ele sabe que ele tá te entregando essa catarse, essa satisfação no vencer, né? Na conquista da diversidade, né? Então, quando você atira isso do jogo, você tira o elemento de recompensa. Você diminui o elemento de desafio e também o de recompensa. Isso torna alguns jogos podem se tornar medíocres desse jeito. Elden Ring, Dark Souls, Sekiro, esses jogos não seriam legais se eles fossem super fáceis. Entende? Se eles tivessem uma coisa easy, super fácil, você mataria o game. Mas eu vou falar que tem que ter jogo com modo easy, sim. Você escolher. Principalmente jogos como, sei lá, plataforma, esses jogos assim. Mas se a proposta do jogo, tá? Se o jogo
ele tá construído em cima desse pilar. Tirar esse pilar vai deixar o jogo manqueta, entendeu? Ele não vai se sustentar. Então, óbvio que isso depende de jogo para jogo, mas o que vai avaliar, o que vai dizer se aquilo, né, qual que é o critério, é o desenvolvedor e a ideia que ele tem para o jogo. Entendeu? É o desenvolvedor. Se o objetivo é te guiar através de uma jornada para chegar até o final, sei lá, Last of Us, é uma jornada que vai te levar até o final. Tem uma história sendo contada. Ele pode muito bem ter um modo easy, não tem problema nenhum. Porque isso não vai atrapalhar, tá? Ele não está construído, sedimentado em cima dessa ideia de você ter desafios de ficar matando, de coordenação e de tudo isso. A catarse do jogo tá em você ver o desfecho e o decorrer de como a narrativa e a história vão se construindo. Sabe? Então eu tenho na minha cabeça desse jeito. Tomb Raider, mesma coisa. Você pode ter lá os desafios de salto e tarará, vai ter um modo easy, isso vai facilitar seus combates enfrentar inimigos, vai ficar mais fácil, por exemplo. Então, beleza, não vai arruinar a sua experiência. Porque o foco principal não é esse que um jogo, um Souls-like da vida, por exemplo, tem, e outros jogos que vão para, né, constroem uns Metroidvania aí maluco e tal, fazem isso. Ele quer te contar uma história. A gameplay é uma ferramenta que vai fazer essa história andar, né? Se a parada for fácil, provavelmente não teríamos nem desenvolvido nossas habilidades no game, nem o sentimento de vitória. Mas aí cada um escolhe o que quer, exato. Então, tem jogo que eu acho que não caberia, porque você arruinaria a ideia central do jogo, ter a proposta central, mas tem jogo que deveria ter. O foco principal não é em criar um desafio para te testar e te forçar a passar pelo ciclo de aprendizado e erro e tudo mais. Tem jogo que simplesmente quer te contar uma história. Indiana Jones quer te contar uma história. Tem uma história rolando. Não precisa ser ultra mega difícil. Você pode passar pelo jogo com o modo easy tranquilamente. Por aí vai, sacou? Se você Então, tentar passar por são essa propostas fase diferentes. direto e você resolvesse ela muito rápido, você ia ver que o estágio nem é tão grande. Tu fala assim, caraca, essa fase é pequenininha. Ela não é tão grande assim. Esse jogo tá meio pequeno. Ele tá pequeno porque você passou direto. Se você tivesse esse esforço todo, esse jogo vai ficar gigantesco pra você. Eu tô arranhando a superfície ainda. Nesse vídeo até que eu vi do cara, ele dá um exemplo que ele tava jogando aquele Elder Scrolls, o Morrowind. Morrowind. Foda-se, tô falando errado. Ele tá falando lá, tem uma missão que ele tem que pegar uns itens e o jogo, como você perde estamina muito rápido, você é obrigado a andar. Então ele tinha que pegar várias coisinhas em cenários separados e andar muito devagar. Tu fala, que saco! Eu queria uma forma de andar mais rápido. Só que o fato dele andar devagar e pra buscar cada item desse, fez ele prestar atenção no cenário e ele começou a entender que o cenário, o modo como eles construíram o cenário, fazia sentido com esse ritmo de andar. E ele começava a prestar atenção na navegação dos elementos que estão no cenário, ele conseguia andar melhor. Enfim, graças à limitação que o jogo te deu, você começa a entender que é proposital. Aquilo ali que você está passando, o fato de você andar lento, faz parte da experiência para que você possa ver o cenário. Se você passasse rápido demais, você não teria visto. Eu já não concordo muito com esse ponto aqui, não. Eu acho que os caras não pensaram num ponto assim, não vamos fazer a missão de andar bem lento e tal, pra poder colocar o jogador pra olhar o cenário e tudo e tal. Eu acho que não. Eu acho que a galera quis pensar numa missão. Sabe por quê, cara? Quando você tá fazendo ou desenvolvendo, vou dar um exemplo num contexto um pouquinho diferente, tá? Mas que vai casar. Confia em mim. Você vai jogar RPG de mesa com seu amigo. RPG de mesa é um jogo onde você pega uma ficha de papel, um papelzinho lá, e você vai botar e anotar nome e características de um personagem que você vai inventar na sua cabeça, tá? É como se fosse um teatro ali, improvisado, né? Onde cada um tem uma sua ficha com a sua personagem e tudo mais, e tem uma dessas pessoas vai estar na pontinha da mesa lá, e ele é o narrador, o mestre do jogo. O que ele faz? Ele conta uma história para aqueles personagens poderem viver aquilo. Então, ele é alguém que vai criar todo o cenário, o ambiente onde todo mundo está inserido, tá? E você vai colocar o seu personagemzinho ali para viver a história. Quando o narrador está construindo campanha, ele tem um universo, tá? Vamos imaginar aí, Caverna do Dragão, Dungeons & Dragons. Você tem um mundo fantástico medieval e você vai jogar com um dos sobreviventes lá, dos garotos lá, daqueles garota lá. Você tá lá no mundo lá, você com seu escudo e tal. E aí o narrador, ele cria um roteiro na cabeça dele, ele cria uma ideia. E aí ele vai executar e botar essa ideia lá para poder funcionar. E você vai ter que passar pelo desafio que ele imaginou. Você pode usar a sua imaginação para resolver aquilo da maneira que você acha interessante. Quando o narrador ele tá criando isso,
ele não tá pensando tão profundamente assim, de eu quero que eles percebam e vejam aquilo, detalhe, não sei o que, e ritmo e parará. Não, ele é mais um brainstorm. A ideia vem na mente, ele pega e fala, pô, vamos fazer uma missão assim, vamos. Saca? E ele coloca. Nesse contexto, tá? Nesse contexto, eu acho que isso é algo mais espontâneo. Do mesmo jeito que um narrador cria uma campanha e pensa em objetivos e coisas que ele pode colocar lá para os jogadores fazerem, eles simplesmente tiveram essa ideia de criar, porque isso vai forçar o jogador a se deslocar pelo mapa, vai forçar ele, vai dar mais tempo de jogo para ele, vai dar mais tempo de gameplay, vai colocar a pessoa para ter e passar por aquele exercício de paciência, e no final você vai ter uma recompensa. Isso, inclusive, é parte essencial das mecânicas de missões para jogos desse tipo. Se a recompensa não for satisfatória, você vai valer que seu esforço não valeu. Quanto mais difícil, quanto mais chato, quanto mais complicado é o objetivo de chegar até lá, melhor tem que ser a recompensa. Essa recompensa ela pode ser parte da história, uma cena secreta, um item raro, pode ser alguma coisa que você vai sentir que valeu a pena. Entende? Então, eu acho que não tem essa coisa assim tão pensada e tal, profundamente, que ele olhou profundamente. Não, ele olhou, não, vamos construir, porque aí eles vão olhar e explorar tudo. Eu acho que, assim, não chega pra meditar nesse nível, não. Eu acho que não, pelo menos na minha opinião aí. Esses Opinião, né? jogos, sei lá, Hollow Knight, tô jogando Silk Song agora, comecei a jogar. Zerei todos. Eles sabem que você vai morrer 1000 vezes e eles contam com isso. A mecânica do jogo de você salvou um lugar onde você pode renascer. Os itens que você tem, a energia, seja lá o que for que tem no jogo que você tá jogando, aquilo ali é calculado pra funcionar pra pessoas que vão morrer e renascer várias vezes. Até o ponto do cenário onde eles Zerei todos. Eu adoro essas edições que ele bota. Muito bom. Caraca, vou ter que passar por isso muito toda bom. hora. Sim, isso faz parte do esforço que eu quero que você passe. Se você passar por aqui direto, derrotar e vai passar direto, não vai passar a sensação que eu queria, de que isso foi difícil. Eu canso de dar os mesmos exemplos aqui. Não, música não. Desculpa, eu tô ficando velho, gente. Eu tô ficando velho. Tô com 46, eu vou fazer 84 anos. Eu sei que eu já tô aquele velho que repete os mesmos exemplos. As Quando eu falo edições de são muito filme, boas. eu sempre falo desses dois. Eu falo, o regresso do Leonardo DiCaprio, ele precisa passar por aquele esforço todo pra chegar lá no final e valer a pena. Eu falo isso também de Avengers, né? O Ultimato, mesma coisa. Cinema é a mesma coisa, tá? Quanto maiores as atribulações, quanto maiores as atribulações, melhor a sensação no final do protagonista sobrevivendo e vencendo e por aí vai, né? Nós funcionamos dessa forma, a gente é condicionado, muito mais do que você pensa. É por isso que eu fico volta e meia repetindo as mesmas coisas. Cara, tá no Wi-Fi público, bota no NordVPN no seu aparelho. Ai, gavetinha, VPN, desculpa, mano. É notório que o nível de dificuldade, ele é essencial pra muitos jogos. Tem jogo que não, tem jogo que se você botar um easy e tal, cada um assim. Agora tu pensa o seguinte, vamos pegar, sei lá, o Hollow Knight, Silk Song. O que é difícil nesse jogo? O difícil é você ter que pular em 1000 paredinhas e dar parry e bater com a espadinha pra um lado pro outro e vir assim, tem que usar um poder especial. Você tem que decorar uma ordem que às vezes é complexa. Como é que tu vai fazer um nível fácil desse jogo? Tu acha que o desenvolvedor vai quebrar a fase, vou diminuir o tamanho do corredor aqui pra você pular só em uma bolinha pra ficar fácil? Vai quebrar o jogo. Não dá pra você botar um modo fácil nesse jogo. Vamos pegar o jogo que trouxe muito dessa discussão, que é o Dark Souls, né? Todos os Dark Souls. Dá, gaveta, dá pra diminuir a dificuldade, sabe como? Você diminui a quantidade de dano que o personagem vai tomar, ou você coloca mais HP pra ele. Se você tem que passar por um obstáculo que é difícil, talvez você não consiga mudar a sensação de dificuldade que o obstáculo te traz, mas você pode diminuir o quão punitivo ele é. Vou dar um exemplo. Se você quer colocar a Silk Song no modo fácil, você diminui a quantidade de dano que ela toma dos inimigos. Você aumenta e dá mais HP pra ela e mais chance dela causar ferimento nos outros. Você pode retirar obstáculos ou tornar obstáculos do caminho, todos eles ficam simplificados. Então, por exemplo, em vez de você ter que bater, vira uma plataforma, né? Então, assim, isso mexe, claro, no level design todo. Mas é possível fazer isso. Você vai substituir um objeto pelo outro no cenário. Então, se coloca no easy, todos os objetos que eram pontiagudos e causavam dano agora são plataformas, sabe? Tipo, então, tipo assim, é possível. Só que, de novo, estraga a experiência e a proposta traz do jogo e no que ela tá construída, né? Mas, de novo, só eu... Opinião, que ele fala, né? Ele tem Ele propósito fala assim, de ser difícil para que você tenha essa sensação de perigo. Parte do level design desse jogo é você sentir a sensação de perigo. Caralho. a sensação de perigo que ele tá falando é assim, ó. Você tá jogando Dark Souls, você acumulou um monte de alma lá e você tá louco pra achar uma fogueira pra poder gastar esses pontos e sei lá,
botar mais força, pra você bater mais nos bichos. Só que você tá longe, você não sabe onde tá, você tá numa área do mapa que você nunca foi, e você olha em volta, você olha pra um lado, você olha pro outro, você fala, meu Deus, e agora? Se eu morrer aqui, eu vou voltar lá atrás, eu vou ter que fazer todo esse caminho de novo, porque os inimigos vão voltar todos. E se eu morrer de novo, sem recuperar o que eu perdi, eu vou perder as almas todas, porque se você morre, suas almas que são o que você usa pra deixar o personagem mais forte, fica onde você morreu. Você tem que ir lá buscar. Se você correr uma, depois duas, olha só, o quanto é punitivo. Essa ideia de um jogo ser difícil por causa de ser punitivo, né? Essa punição por morrer, por fracassar, isso cria em você o medo de morrer. E aí você fica no pico da adrenalina, você não quer morrer de forma alguma, você vai com uma mega cautela gigantesca. Você se envolve emocionalmente com o jogo de uma maneira que um jogador que não tem esse aspecto, se um jogo não tem esses elementos, isso não vai acontecer. Isso é minimizado drasticamente. Você não tem. Se você fosse no jogo morresse só morreu, aí você aperta um botão e voltasse no mesmo lugar, sabe? Você ia falar, dane-se, eu posso tentar de novo. Entendeu? É tipo isso, sabe? Eu acho isso chato de punição, dá a sensação de que não pode errar, de que errar não é evolução. A ideia é você aprender com os erros, mas que você não se acostume a errar. Se errar não te pune, você vai falar, dane-se, vou errar infinitas vezes, porque eu posso tentar infinitas vezes. Em Ghost of Tsushima, olha só, pra vocês terem noção, eu tô jogando Ghost of Tsushima no difícil. Se eu tô num embate, o inimigo me dá 3 golpes, às vezes 2, eu morro. E morri, já era. E aí, beleza, aí o que acontece? Eu volto, aperto o botão e eu volto. No lugar onde eu morri, os inimigos todos sumiram e eu simplesmente volto pro mapa. Eu não tenho nem a chance de enfrentar de novo os inimigos que me mataram, sabe? E eu achei isso extremamente frustrante. Extremamente frustrante. Porque eu não perco item, eu não perco nada e tal, sabe? Então o que acontece? Começa a ter um descaso. Se eu morrer, dane-se, eu volto aqui, não vai ter nem inimigo mesmo, eu avanço mais um pouquinho, ele mata outros ali e vou seguindo. Então, meio que tanto faz, sabe? Então, esse aspecto de punitividade, não é todo mundo que vai gostar, é óbvio, né? Tem gente que não vai curtir mesmo e tal, né? E é o seguinte, nem todo jogo deveria ser punitivo. Mas se o jogo traz dentro da proposta dele essa ideia de você ter que repetir, aprender e todo esse ciclo, e ele traz essa parada da punitividade, é porque ele quer criar em você um sentimento de que a sua vida, a vida do personagem, a vida ali dentro, ela é preciosa. Você tem que se esforçar muito para não perder. Porque senão você vai perder, sabe? Você vai ser penalizado, entendeu? E essa ideia da penalização faz você se envolver emocionalmente. É por isso que tem gente que xinga, dá tapa na mesa. Entendeu? Essa parada, esse sentimento, esse envolvimento emocional, ele só é possível quando você cria e puxa esses fios. Aí que tá, o meu ver dificuldade é diferente de punição. Sim, são elementos diferentes, mas eles não são excludentes. Ser difícil quer dizer que a proposta daquilo que você tem que fazer, ela vai exigir mais de você. Ser punitivo quer dizer que ao não conseguir cumprir o desafio, algo vai ser tirado de você. Você vai ser penalizado de alguma forma. Pode ser que você perde um item, pode ser que você perde o tempo, né? Tem que fazer um trajeto de novo. Em Silksong que teve muita gente batendo nessa tecla. É muito longe o lugar onde eu tenho que voltar para ir lá no boss, para enfrentar o boss de novo, entendeu? Esse aspecto. Então, a punitividade ela é diferente de dificuldade. Só que elas, quando atreladas e associadas, elas vão colocar desafios, situações desafiadoras e consequências drásticas, né? A maioria das vezes, porque se não é punitivo, não é drástico, né? Consequências que vão te penalizar caso você não consiga. Isso vai te forçar a ter que repetir aquele processo e aquele ciclo todo. E a punitividade vai querer te fazer cada vez menos errar. Vai querer fazer você realmente ir botar ímpeto para resolver. Senão você vai ficar repetindo. Você vai falar, dane-se, vou ficar indo lá, uma hora eu passo, sabe isso? Mas você se mata para conseguir alma e depois perde elas. Isso aí já acho que é feito para o jogador criar uma frustração artificial. Eu não vejo o desenvolvedor pensando em intencionalmente criar frustração para o jogador como experiência. Não acho. Acho que a gente se frustra com a gente mesmo. Eu não consegui e eu perdi.
Que merda. Agora eu vou ter que ir de novo e além disso, sem o que eu tinha antes, eu ainda vou ter que conseguir de novo o que eu perdi. Entende? Então, ele tá fazendo o quê? Com isso, você fica ainda mais empenhado em melhorar. Ele tá pressionando você ainda mais para você ficar ainda melhor. Então, e no meu caso, por exemplo, eu fiquei, imagina lá, eu joguei Silk Song lá, 11 horas para matar o boss final. Foram 11 horas somando, né, o total de horas que eu fiquei nele. Final de um dia e o início do outro, a live inteira. Então, foram 11 horas no total. Eu repeti aquilo a exaustão. Todo mundo já tinha desistido de mim, o pessoal foi dormir, todo mundo foi... E eu continuei lá. Continuei lá. Eu acabo live 1 da manhã, era 4h15, eu tava lá a hora que eu matei ele. E assim, foi maravilhoso. Eu achei sensacional. O bicho era difícil demais, era punitivo, no sentido de perder item, de perder coisa, não. A única punição que eu tinha era perder tempo, né? Tempo, era a única coisa. A frustração de ter que lidar com as minhas emoções durante o processo, isso aí é uma parte também essencial. Mas não tá dentro do jogo, né? Isso é do indivíduo com ele mesmo. Tem gente que não consegue lidar com a frustração de errar. Tem gente que não aceita perder, tem gente que não aceita errar. Tem gente que acha que, tipo, ah, mas eu tô aqui, eu quero sentir bem só, sentir bem. Aí, pô, tem outros jogos que vão criar esse sentimento mais positivo e tudo mais. Se você vai jogar Dark Souls, esperando ter uma sensação de estar jogando um outro jogo, sei lá, que vai te dar essa sensação de agradabilidade, você tá indo procurando uma experiência num outro lugar errado, entendeu? Tipo isso, sabe? Só que você perde algo lá na frente, de algo já conquistado. Então, mas não era teu, né? Você só conquista quando você consegue chegar até o ponto onde você senta lá naquela fogueirinha e gasta o ponto. Aí é teu, quando você aplicou aquilo no personagem. Você sobreviveu às adversidades. E ele foi te municiando com aquilo. Se você morre e perde tudo, você tinha que ter gerenciado aquilo melhor ou voltado. Quantas vezes que eu chegava no meio do caminho, num lugar que eu tinha juntado o ponto. Ah, não, vou voltar. Depois eu venho de novo. Aí eu voltava, aí depois eu vinha de novo, entendeu? Se fosse algo do tipo perder algo que talvez você não conquistou, daria melhor. Eu acho que aí é o lance da proposta do jogo. É a proposta. Perder algo que você não conquistou, então assim, como é que você perde uma coisa que você não tem? Né? Ah, eu vou perder meu carro. Qual carro? Não tenho carro. Ah, entendi. Mas tem a promessa de que você pode ter um carro se você chegar. Aí você fala, putz, mas não é teu. Você já não tem o carro, entendeu? Você já não tem. O jogo tá te dando e colocando algo na tua mão, falando assim, ó, segura aí. Se você conseguir chegar até lá, é teu. Entende? Imagina que eu te dou uma mala cheia de dinheiro, muito dinheiro. E se eu falar assim, sai correndo com ela, se tem que chegar lá embaixo. Se cair uma nota, você perde tudo. Você tem que se virar. Não, assim, tá ali na tua mão. Você entende? A proposta do jogo é diferente. É uma proposta construída diferente. Eu não vejo que é sensação de perder em si, mas do tempo gasto para conseguir algo. Então, e aí esse aspecto de perder o tempo no processo é um outro aspecto de você ser punido. O Silk Song só te pune com o tempo. Você até perde, acho que você tem que recuperar o casulo para poder ter a teia completa e tudo mais, a seda toda, né? Mas você não. Acho que perde dinheiro também no jogo, se não me engano. Você perde o dinheiro. A mesma coisa, né? Você vai, perde. Que é muito difícil conseguir lá no jogo. É muito escasso. Você tem que ficar farmando para conseguir. Não é fácil dropar dinheiro do jogo. Acumular. E aí você perde todo o dinheiro que você tinha. Isso é um outro aspecto de punição lá. Ou seja, morreu lá num lugar X, não voltou lá e quebrou aquele casulo de volta para pegar o seu dinheiro de volta, você perde aquele dinheiro. Então você tem que farmar de novo aquela grana. A mesma parada. E assim, eu acho que tá dentro da proposta do jogo. Se eu fosse um cara que não gostasse desses elementos, eu nem jogaria esses jogos. E que eu vou me obrigar a jogar um troço que eu sei que eu não vou me divertir. Entende? E o que eu acho é que a galera quer pegar os jogos porque acha interessante, acha que os jogos são bonitos ou atraentes, ou né, vê a galera jogando, fala, nossa, que legal e tal. E aí, pô, mas não é aquele jogo, às vezes não é pra mim. E aí, porque eu não me dou bem com esses elementos. E aí eu vou lá e vou jogar, mas aí como não é pra mim, eu não gosto dessas coisas, eu quero que mudem pra mim. Entende? É isso que eu acho que não funciona.
Caraca, se eu morrer eu vou voltar tudo e vai tudo de novo. Eu não aguento mais! Desgraçado que tava fazendo esse jogo, ele tá pensando nisso. Só que eu vejo um problema nesse pensamento aí. Se eu pegar o que o desenvolvedor do Dark Souls falou, pra mim fica muito claro o problema. Que ele fala assim, ó, eu tô traduzindo aqui de maneira idiota. Eu não quero colocar um modo fácil porque isso vai variar a experiência dos usuários. Nem todos vão passar por aquele calvário, sabe assim? Vai ter usuário que vai ter esse nível de dificuldade, tem outro que vai passar mais fácil, então ele quer igualar. Ele fala assim, a gente quer trazer pra todo mundo o mesmo nível de discussão, o mesmo nível de prazer, de realização. Querendo que todo mundo tenha essa sensação de realização. E ele acha que se ele colocar níveis de dificuldade diferentes, você vai reduzir isso daí tudo. E aí... Exato, você vai ter um monte de pessoas passando pelo percurso, pelo caminho e fazendo todo o processo para derrotar um boss, por exemplo, e um cara, você vai estar lá, nossa, eu demorei 11 horas para matar o outro, eu matei em 10 minutos. Entendeu? Matei em 10 minutos. Ele não vai dar valor para aquilo. Então, o que tornou épico aquele momento para mim, pro outro foi foi normal, foi legal. Você entende? Ele, querendo ou não, ele tá desvalorizando a parada que ele mesmo tá fazendo. Então, tem que haver, sim, um nível de dificuldade. Eu acho que isso é parte, inclusive, da nossa vida do dia a dia e tudo mais. Já falei isso algumas vezes e é bem controverso. Inclusive, já ouvi muitos pontos de vista diferentes do meu. Mas acho que até na vida, às vezes, é um pouco assim. Se tudo fosse muito fácil, a gente ia fazer o que a criança faz. Quando ela ganha exatamente o que ela quer quando ela quer. Ela vai se empolgar, ela vai se dedicar àquilo durante um tempo e depois vai lá pro cantinho das coisas não utilizadas e esquecidas. A vida tem isso muito. Já vi muito isso com criança, porque eu dei aula de desenho pra criança. Eu lidava com muita criança. que eu vejo problema? Porque olha só, eu sei que as pessoas meio que não sabem o que querem. Se você oferecer o mais fácil, a pessoa vai passar por uma dificuldade ali, ela vai esbarrar, bota no fácil que eu não tô conseguindo. E aí ela não vai passar por aquela provação de você ir 1000 vezes e ter, conseguir. Ou você admirar um cenário porque você foi 1000 vezes nele, todo esse tipo de coisa. Mas eu vejo um erro fundamental que é achar que por você botar um único nível de dificuldade, as pessoas vão passar por um único nível de satisfação, de discussão, de realização. Não vão. Se eu pegar a frase dele aqui, queremos que todo mundo tenha essa sensação de realização. Se botar nível de dificuldade diferente, as pessoas não vão ter esse mesmo nível de realização. Já não tem, meu querido. E nunca vão ter. Mas a questão não é essa. Não é você tentar controlar como a pessoa se sente com a experiência para que seja igual para todo mundo. Porque isso é impossível. Tá? Então, assim, não tô discordando. Tô dizendo que, de fato, o que o Gaveto falou tá certo. É impossível. Só que a ideia é perfil. Perfil. Você gosta de futebol. Você não vai assistir um outro esporte e ter uma experiência idêntica. Com esportes diferentes. Tem gente que nem gosta de futebol. Então, assim, se eu não gosto de futebol, dá pra eu tentar imaginar que eu vou fazer um jogo de futebol, ou que eu vou levar um amigo num jogo e que eu adoro, Fla-Flu tá tendo lá, não sei, eu não gosto de futebol, né? Mas tá tendo um jogo lá, eu amo futebol, eu amo. Aí eu vou, tem toda aquela experiência, arquibancada, torcida, não sei o que lá e tal. E aí eu tenho um amigo que odeia, sabe? Por mais que eu ame, eu acho aquilo incrível, e eu quero levar ele, porque eu quero que ele passe por aquela experiência, ele sinta as mesmas coisas. Ele não vai sentir. Ele não gosta daquilo. Aquilo não é pra ele. Entende? Às vezes ele pode talvez até gostar, mas tá ali, assistir, bastar aquele tempo todo ali. Não, deixa eu só ver com os melhores lances aqui, os melhores momentos. Pra ele basta, entendeu? Então ele não tem como você projetar essa experiência de um pro outro. Mas se você tá desenvolvendo um jogo, se você tá botando as suas ideias ali, você tem uma ideia na tua cabeça, você tem uma coisa chamada público-alvo. Quando o cara desenvolve um Souls, quando o cara desenvolve um jogo roguelike, quando ele desenvolve um Metroidvania, quando ele desenvolve um action RPG, quando ele tá desenvolvendo, ele já tem uma ideia de tipo o perfil de público que vai consumir aquilo. Então não dá pra você pegar e enfiar a experiência, não, eu quero essa experiência aqui, não é pra esse aqui e tal. Às vezes um tem um perfil pra aquele jogo e o outro não tem. Um é público-alvo daquele tipo de game que tá rolando ali e o outro não é. Então eu acho que isso tem que ser avaliado. Não, o problema é eu querer sentir, não gostando de futebol, o que alguém que é apaixonado por futebol sente. Eu quero sentir aquela sensação que ele tá sentindo muito foda, que ele fica muito feliz, olha a empolgação dele. Eu quero sentir aquilo. Só que pra eu sentir aquilo, eu tenho que mudar o jogo.
Não pode ser futebol. Será que não dá pra eles fazer dançar umas músicas? Porra, entendeu? Você entende? Você não pode querer mudar a parada. Mudar a regra, mudar como é que funciona. Querer que mude a parada para se adequar a você. Você tem que saber distinguir se aquilo é pra você ou não. Sacou? E ser honesto com quem tá te convidando, por exemplo. Se eu falar, vamos jogar Sekiro, você falar, olha, não é pra mim. Não é um jogo pra mim. Quando eu joguei aquele era Obscure lá, o Expedition 33, tem um boss escondido lá num abismo lá. Eu fui lá, fui lutar com ele e tudo, e eu tomei uma surra. E eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Então eu não fiz o conteúdo. Eu não fiz. Eu não fiquei insistindo de upar e tal, porque eu sabia que não era pra mim aquilo, então eu não quis. Entende? Eu já me afastei na hora. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Falei isso lá na live, expliquei até porque, é isso que eu tô falando aqui, né? Expliquei, falei, não é pra mim. Eu não tô falando aqui de realidade da vida da pessoa, não. Eu estou falando de limitação biológica. Sim, eu vou falar de tempo de resposta aqui. Vamos explicar isso aqui. Meu é uma bosta, meu tempo de resposta é uma bosta. O nome é meio autoexplicativo, mas é o tempo que demora a aparecer um estímulo, um negócio, alguma coisa na tela e você entrar em ação. Apareceu um negócio, você... Mas isso pode ser praticado, não? Pode ser praticado. Eu pratiquei o meu, pô. Jogando FPS, eu não sabia mirar, não tinha tempo de resposta pra mira, não tinha nada. Eu pratiquei isso. Qual é a velocidade que você aperta o botão? Não só o botão, o tempo de resposta ele tá presente em várias coisas. Tempo de resposta não é igual para todo mundo. Vamos estabelecer isso. Toda vez que eu vejo esse papo sobre dificuldade de jogos, eu vejo as pessoas passando direto por cima disso. Tempo de resposta... Isso é sinapse, né? É o tempo que demora pra você ter o reflexo de uma... Você percebe um negócio e sabe, sei lá, alguém fala, pensa rápido e tampa um negócio, sacou? Tem gente que rapidamente tem uma reação, tem gente que e o negócio bate, né? É tipo isso, é tempo de resposta. Mas você pode praticar isso. A essência das artes marciais, por exemplo, é você aprimorar seus tempos de resposta, senão você não se torna um lutador. Então você consegue treinar isso. Memória muscular, tempo de resposta, tudo isso é praticável. Agora a questão é, você vai se divertir durante esse processo? É legal pra você isso? Entendeu? Resposta não é igual pra todo mundo. Diz o seguinte, capacidade de visão é igual pra todo mundo? Todo mundo enxerga da mesma forma? Não. Ah, Grava, tem gente que precisa de óculos pra enxergar, mas não, mas aí, gente, mas aí é outra coisa. Se você tem um problema de visão, é questão de ir no oculista, ver o que é e poder tentar ver o que tá acontecendo pra resolver. Um óculos, tá com algum outro, sabe? Tratar o que for, entendeu? Resolver o que for. Se a gente tá falando de acessibilidade, aí é uma outra coisa, é outra ideia. Tornar acessível eu tenho, por exemplo, uma dificuldade de enxergar, igual ele falou. Então, para eu poder ter a experiência, ou jogar ou ler um livro, fazer alguma coisa que depende da visão, eu preciso primeiro ter um óculos e tal, senão aquilo não tá acessível para mim, né? É outro aspecto. Óculos, ainda assim tem diferença. Sempre me elogiaram que eu falo que eu enxergo muito bem. Ah, Gaveta, olho de águia. Gaveta, o que tá escrito lá? Eu sempre falei. Não consigo ler nada. Agora tu vai fazer 47 anos, eu tô sentindo o peso, eu já tô usando óculos pra ver de perto, tá foda. Não, miopia é longe, né? Miopia é longe e astigmatismo é de perto? Ou ao contrário? Foda-se, tô com problema de enxergar de perto. Quando a gente vai chegando pelos 40 anos, a visão costuma dar os primeiros problemas. Pessoas não enxergam da mesma forma. Pessoas não escutam da mesma forma. Tem gente que escuta melhor do que os outros. Eu não tenho audição lá muito boa. Quando eu faço aquele teste do apito de cachorro, sabe assim, eu não escuto nada daquelas frequências mais agudas. Bem limitada a minha audição. Tempo de resposta é a mesma coisa. Pessoas têm níveis diferentes. E aí eu vou fazer um jogo, eu vou falar assim, ó, você não tá enxergando? Foda-se. Tem gente que enxerga. Tu tá entendendo que tem gente que, por mais que você queira, essa pessoa ela nunca vai enxergar como outras pessoas. Nunca. Ele tá entrando na mistura da dificuldade com a acessibilidade. Ele tá juntando os dois no mesmo balaio. Bota o óculos. Mas como é que você bota o óculos no tempo de resposta? Qual é o óculos do tempo de resposta do jogo? O modo Easy. Só pra continuar explicando esse lance do tempo de resposta, a gente vê muito isso em esporte, né? Você vê atletas em esporte você tem que treinar tempo de resposta. Normalmente são atletas com alto tempo de resposta. A gente cansa de ver vídeo. Mano, tem gente que tem facilidade pra isso, tem gente que pratica isso. De teste de tempo de resposta de piloto de Fórmula 1. O tempo de resposta de piloto de Fórmula 1 é uma coisa inacreditável. Os caras, tipo... Mas ele não nasce assim, ele treina pra caralho, porra. É muito rápido. É um microsegundo de diferença que vai fazer total diferença com o cara que tá 300 por hora ali na pista. Faz diferença pra eles. Então eles têm um tempo de resposta muito alto. Eu já falei aqui, eu lembro que em um outro vídeo aqui eu dei o exemplo do Anderson Silva. Pegar o Anderson Meu MS é no tranco, demora pegar o tempo. Eu também. Pô, minha curva de aprendizado das paradas sempre passa pela Fossa das Marianas primeiro. Eu custo a entrar e decorar e fazer a parada. Eu erro as mesmas coisas do mesmo jeito
assim, exaustivamente. Até é meu cérebro meio que... Você pega no tranco, sabe? É bizarro isso. Só que assim, é aquele lance. Tem o ponto da frustração, né? Meu tempo de resposta e de aprendizado é ruim. Minha curva de aprendizado é ruim. Aí, beleza, eu demoro um tempão pra conseguir aprender. Será que eu vou desistir até chegar lá? Ou será que eu vou ter mais teimosia e vou conseguir? Essa é a parada, sabe? É essa a linha aí. Tem gente que desiste enquanto tá no caminho pra lá, entendeu? Essa é a parada, né? Eu só desisto se for muito ruim o jogo. Se o jogo for muito ruim. Se a ideia... Sabe aquele lance da catarse? Eu quero muito conseguir passar. Porque ou eu vou ver a história, ou porque eu quero ter a sensação de vitória, ou, entendeu? Aí eu vou. Se o jogo for mineirinho, aí eu vou falar, vai, foda, mineirinho. Eu vou morrendo pra caralho, o bicho pula, escorrega, não quero. Sabe, dane-se. Tipo isso, né? Mas o tempo de resposta vai aumentando conforme os anos vão chegando, você naturalmente vai piorando. Pô, não, então, eu tenho 40 anos. Sabe? É tipo isso. É tipo isso. Eu tinha 20 anos de idade e eu era o escolhido da Matrix. Tava no auge e eu fazia arte marcial, fiz dos 7 aos 21. Com 20 anos de idade, eu senti que eu era o Jack Chan. Hoje com 40, eu me sinto Homer Simpson. Eu tô até mais amarelo aqui, ó. Literalmente aqui. Level Devil, pô, Level Devil é muito bom, mano. E o Level Devil, ele sim é um jogo punitivo. Ele vai fazer você andar em linha reta e ele vai botar um trocinho que te dá dano que é invisível. E você, tipo assim, você tem que ir lá e pisar. E aí você vai ter que repetir, e aí você tem que decorar que tem aquele pular. Ele faz o chão sumir embaixo de você, só, tipo assim, morre. Ó. Tipo, não dá pra você passar de primeira, porque o negócio é feito pra você mesmo morrer, sabe? O cara fez e ele vai sentir prazer imaginando o seu sofrimento. Ele bebe a lágrima dos jogadores, o dev desse jogo. É pra beber as lágrimas do jogador, entendeu? Cada lágrima que cai do seu olho quando você tá passando ali, ele lambe e fala, o doce sabor do desespero. É isso que ele faz. Bom, vamos pôr o gaveta aí, vamos lá, vai. Vou pôr pra ele poder continuar, vai. No auge, ele desviava com muita facilidade dos golpes, porque o tempo de resposta dele é muito rápido, ele conseguia processar a informação muito rápido, não é só habilidade, tava muito naqui, então alguém dava um soco, ele conseguia ver o soco, ele, opa, e parecia que o cara tava brincando, às vezes tu via a luta, parecia que o cara tava brincando com os outros. Grandes atletas de alta performance, Michael Jordan tinha um tempo de resposta inacreditável, por isso que ele era um defensor, né, ele conseguia roubar a bola, ele tinha esse quase em câmera lenta, não é câmera lenta, mas o teu nível de percepção. Pra mim, o melhor jogo pra ensinar a escala de dificuldade se chama Mario Bros. E que você falou absolutamente verdade. Absolutamente verdade. Mano, a gente treinava essas paradas quando era criança. Minha mãe nunca... lembrei, eu ia comentar o seguinte. A minha mãe nunca jogou videogame. Ela nunca jogou videogame. Assim, de pegar e jogar e gostar e tal. Nunca. Ela entra na live e ela fala que não entende nada. Quando ela entra. Ela entra aqui e ela fala, nossa, eu não falo nada, não entendo nada. Fico só olhando você falando. Eu não entendo nada. Entendeu? Tipo assim. Então, se eu colocar um joystick na mão dela e falar pra ela jogar Mario Bros, por exemplo, ela pode até entender as premissas básicas. Se você não falar nada, ela vai ficar olhando pra tela e vai apertar algum botão pra ver o que faz. E aí uma hora ela vai ver que um botão faz pular, o outro vira pra um lado, o outro anda pro outro e tudo mais. E aí o bichinho encosta nela, ela morre. Ela fala, ué, o bichinho me encostou e eu morri. Aí ela vai olhar pra mim. Se eu não falar nada, ela vai pensar assim, esse bicho, se ele me encostar, eu vou morrer, então ele não posso deixar ele me encostar. E eu pulo. Vou pular por cima. Entende? A ideia do jogo é que ele vá criando, né, essas pontos de aprendizado. Bem progressivamente. Por isso que Mario Bros tem essa parada. Quando a gente era criança e tava lá no Atari, e depois, sei lá, pegou um Mega Drive ou Super Nintendo, quem pegou um PlayStation aí, passou por isso quando criança. Jogar alguma coisa, Crash Bandicoot, aí você aparece, ele tá lá andando na tela assim, você vai andando num buraco, aí de repente você vai e cai. Aí você, opa, se eu for ali, eu cair ali, eu vou morrer. Voltar. Pra eu avançar, eu não posso cair, eu tenho que passar por ali. E aí você vai apertar os botões, você vai ver que pula. Então, se você for pegar a parte lá no início, mais lá no desde os tempos mais primórdios, lá no início, lá no comecinho, né? Antes de você quer saber o que era. Você foi experimentando. Tinha alguém perto de você já jogando bem, você mimetizou o comportamento do outro.
Mas você teve que praticar essa parada. Tem criança que aprende a ler e escrever muito rápido. Muito rápido. Tem criança que demora pra caramba. Depende de cada um. Um é mais ou menos? Não. Mas vocês entendem onde eu quero chegar? Você vai ter que praticar, você vai ter que tentar ir avançando pra chegar no, né? Você não faz upgrade. Peraí, deixa eu voltar aqui, desculpa, pra você ver como que depende muito de estilo. A minha mãe nunca jogava nada comigo. Do nada, um dia, quando eu era pequeno, ela veio jogar Mario comigo e me deu uma aula. Passou das fases rapidão, entrou em fase secreta, olha só. Aí você vai falar, não, ela tem mais reflexo, ela tem mais tempo de resposta, ela tem. Não, ela já tinha jogado, ela já tinha entendido, o cérebro dela já aprendeu a fazer essas conexões e ter uma rápida resposta. Isso, inclusive, é o motivo pelo qual você vai passar sala de aula a estudar. Ah, nunca vou usar a fórmula de Bhaskara, não preciso saber isso. Você não precisa saber exatamente decorar, a não ser que você vá usar no futuro. Se você não for usar, você vai aprender naquele momento para treinar o teu cérebro para poder, sabe, agir de maneira lógica. Entende? Se você entender como aquilo funciona e como aquilo chegou a ser daquele jeito, você pode aplicar, em teoria, né, a base de raciocínio por trás daquilo em outras coisas na tua vida. Noção de proporção, por exemplo. Você não precisa fazer uma faculdade em geometria e matemática para ter noção de proporção, mas lá na sua infância você passou por um monte de processo que te fez ter essa noção de proporção, de espaço. Se você tem facilidade, talvez você vire um mega desenhista e um arquiteto. Se você não tem facilidade, você pelo menos sabe mais ou menos e treinou o teu cérebro para poder lidar com aquilo minimamente possível. Pelo menos o mínimo necessário. Você sabe se virar em alguma coisa. Então, você tem que praticar essas coisas. É necessário desenvolver essas coisas para que as sinapses aconteçam. É como se o cérebro estivesse aprendendo a fazer um caminho dentro dele, entendeu? Construir uma estradinha para aquela sinapse passar, né? Eu não sei, não sou cientista, não sou, como que fala? Especialista, sei lá, né? Mas é isso, sabe? Entende? Eu acho que você tá treinando a parada, né? Por isso que eu acho que o nosso sistema de ensino é bem cocosudo, sabe? Você treina, decora, põe na prova. Depois você já foda-se, esquece, não quero saber mais. Você vai estudar só aquilo que é exigido de você pra provar pra alguém que você sabe. Se você provou e conseguiu validar, não importa como, depois você consegue um diploma e dane-se. Eu não lembro como fazer uma fórmula de Bhaskara, eu não lembro. Não lembro. Mas eu espero que os processos da época em que eu treinei e a maneira como o meu cérebro trabalhou na época, esse desenvolvimento tenha se conservado, pelo menos uma parte dele. Para que hoje eu pudesse ter, né, raciocínio, resposta lógica de uma maneira um pouco melhor, sabe? Do que eu teria se eu não tivesse treinado nada, né? Já ouviu falar em a da neuroplasticidade. Potini, nossa, por isso que você só soma aqui dentro nessa live. Neuroplasticidade é uma parada sensacional, cara. Eu já vi pessoas que sofreram um acidente. Eu trabalhei dentro de hospital, né, gente? O cara faz uma fisioterapia porque ele perdeu um movimento, ele perdeu alguma coisa. Uma coisa lá, danificou, bateu a cabeça, teve uma parada. E aí, ele fazia uma fisioterapia e o cérebro criava um novo caminho alternativo para ele poder reaprender a fazer aquele movimento ou reaprender aquela parada. Sacou? Tipo, cara, mano, o cérebro ele é capaz de coisas que a ciência não consegue nem entender 100% ainda. É muito foda. Então, imagina, tudo que você meio que pode fazer é treinável. Então, eu entendi o que o Gaveta quis dizer. A partir do princípio de que as pessoas são diferentes, cada um tem um tempo de resposta diferente, cada um tem uma facilidade e tudo mais e tal. Só que ele só desconsiderou esse aspecto, né? De que você pode praticar e treinar. Não dá pra você exigir a minha mãe, que nunca jogou nada, jogue Silksong. Não tem como, obviamente. Botar um modo easy vai tornar a experiência dela mais fácil pra ela introduzir e começar esse jogo. Mas será que ela deveria estar começando por Silksong? Não era melhor ela pegar e jogar Mario, já que ela quer começar? Bota Mario Bros. Ela vai ter uma. Vai falar que não é divertido. É divertido pra caralho. Ela vai ter uma experiência legal e ela vai construir isso aos poucos. Eu comecei a aprender a jogar jogo de tiro jogando Far Cry 3. Eu não fui pro COD competitivo com os caras mega pica das galáxias, entendeu? Eu não fui pro BF lá jogar os negócios, sabe? Não. Eu comecei jogando Far Cry 3. Saca? Foi tipo isso. Então, aos poucos eu fui pegando. Fui pro Enlab treinar, com as bolinhas pulando na tela, entendeu? Eu fui tentando desenvolver.
Porque eu era horroroso, eu ainda sou horroroso, mas agora eu sou menos fedido, pai, né? Eu era feio e fedia, agora eu sou feio, entendeu? Cheguei com uma discordância. Tu não acha que daí tu tá escolhendo o jogo pra pessoa? Não. Público-alvo. Elden Ring, sei lá, Dark Souls, Sekiro, não é pra atingir a dona Heloísa, minha mãe, que nunca jogou videogame. Se ela se apaixonar pelo jogo, ela realmente vai ter que penar pra poder passar por aquilo. Mas o público-alvo é pra direcionar e não pra ser exclusivo do público-alvo. Não, o seguinte, o público-alvo não é uma restrição. Você tem uma ideia do público que você vai atingir com aquilo. Vamos dizer, Kojima, ele faz Death Stranding. E aí ele bota aquele cara pra carregar bagagem, você vai ficar 1 hora e meia escutando musiquinha. Sabe aquelas tio, aquelas musiquinhas da madrugada? Ele vai botar uma rádio AM e vai mandar você andar 20 km dentro do jogo a pé, carregando 30 caixas. Passando pela água, subindo as montanhas. Não é pra todo mundo. Não é, cara, pra todo mundo. Tem gente que vai achar um tédio do caralho, vai falar, nossa, que bom morreu. Tem gente que vai achar incrível, que eu, né? Lágrimas nos olhos, carregando os pacotes, caindo na neve, assim. Tem esse cara, entendeu? Então é público-alvo. É tipo você falar assim, fiz um roguelite, fiz Hades 2. Só que, é muito ruim esse negócio de ficar morrendo e voltando. Aí morrendo e voltando. Tira isso. Eu quero morrer e voltar lá onde eu tava e tentar infinitas vezes. Acabou, você matou, não é roguelite. Entendeu? Você matou ali. É tipo você falar assim, Kuro, vamos assistir um jogo de futebol? Eu falo assim, vamos. Aí você me leva pro jogo da sua vida, que você mais ama na vida. Aí eu chego lá e falo assim, não. Ai, 1 hora e meia é muito tempo. Meia hora não dava, não. Vamos mudar, meia hora agora, meia hora. Pra me agradar. A proposta é aquela. Pode ser que eu descubra que não é pra mim. Opa, isso aqui não é pra mim. Se eu quiser muito, aí eu vou ter que me dedicar e sair da minha área de conforto pra poder ter a experiência. E a minha experiência vai ser mais desafiadora e mais frustrante porque eu não tenho uma trajetória de aprendizado, de vivência daquilo ali. Então, pra eu aprender a jogar FPS, eu passei por isso. Fora das lives, eu ficava no Enlab, tentando treinar pra aprender um pouco mais. Porque só com o que eu sabia não dava conta, não conseguia nem fazer as lives andarem, cara. Eu ficava preso nas paradas e não fazia as missões porque eu não conseguia avançar. Não sei porque Death Stranding não limita. Vai ser só questão de Vai, mesma coisa, um Elden Ring. Com Sekiro, com Silksong, com qualquer jogo que tem como base da identidade do jogo a dificuldade. A diferença é que os valores que estão construídos, né, o que servem como linha, aquela linha, o fio, né, o fio. Você faz a escultura, tem aquele alicerce ali embaixo. O alicerce do game é a questão da dificuldade. Se você tirar ele, você vai desmoronar a parada toda. Mesma coisa se você chega pro Kojima e fala assim, não, coloca um fast travel em tudo. Você cagou a experiência dele. Mas eu não gosto que demora. Então não joga esse jogo, porque ele não é pra isso. A ideia, a experiência dele não é essa. Sacou? E aí você pode ir no YouTube, por exemplo, pegar um resumo só pra ver a história. Eu já fiz isso com vários jogos que eu não era pra mim assim. Isso aí. Vou dar Fear and Hunger. Eu não quero ter a experiência de jogar Fear and Hunger. Não me chamou atenção pra jogar. Mas eu gostei da história. Então fui lá e assisti um resumão. É um exemplo. A minha percepção, pelo menos, é isso, né? Se o cara faz um filme e o cara bota violência, eles colocam mais 18, isso é uma restrição. Tem muita violência. O Tarantino faz Kill Bill. Faz lá, Kill Bill. Aí, Pulp Fiction. Aí tem violência pra caralho. Tem violência, tem um monte de cena, sangue, o caralho e tal. E aí você, beleza, bota lá. E aí você sabe que tem um público-alvo pra atingir aquilo ali. E aí a galera vem e fala assim, não, mas eu queria que meu filho visse. Não pode ter sangue. E aí você vai mudar a visão do cara pra poder adequar pra um público que não era inicialmente o público que ele queria atingir. Você vai mexer na parada. Você vai chegar pro Metallic e mandar ele falar menos palavrão. Ou não, sabe, não é muito pesado isso aí. Entende? Essa é a parada. A galera com videogame acha que tem essa concessão. E esquece que os caras estão tentando fazer arte também. Entende? Assim, na minha percepção, é isso. Eu queria jogar Sekiro. Não jogo porque passo raiva. Não tenho a habilidade que o jogo exige pra ser jogado. Aí você tem 2 escolhas. Praticar ou não jogar. Ou ver alguém jogando. 3 escolhas. Essa é a realidade. Ele é parte da experiência passar pela dificuldade, pelo aprendizado. É parte da experiência base do jogo.
Sacou? Ah, mas eu quero pela história. Então você não precisa jogar. Se a ideia do jogo é ser essa dificuldade, essa é a proposta. Eu ganhei o Death Stranding na Epic. Fui jogar e depois das 6 falei, dane-se. Fui ver só a história no YouTube, sabe? E, mano, e tá tudo bem, cara. E tá tudo bem, velho. Sacou? É de boa isso. Com o Death Stranding me aconteceu a mesma coisa. O jogo é muito bom, mas pra mim ficou meio quebrado. Sabe? E é normal, cara. Gente, isso é normal, sabe? Não é porque eu gosto de algo que aquilo tem que se adequar a mim. Eu gostei da parada, beleza, achei legal, pô, mas mas não é, mais ou menos, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não gosto. Você não tem que ir lá e mudar aquilo, cara, entendeu? A parada, ela foi idealizada daquele jeito, né? Ela foi planejada daquele jeito. A ideia de público-alvo é você ter uma ideia de perfil de pessoa que vai consumir aquilo. Você vai atingir aquele mercado. Silent Hill F foi lançado e a galera ficou falando, o Silent Hill virou Souls-like. Não, eles estão vendo que a grande maioria de jogadores tem jogado Souls-like. Grande maioria. E aí eles falaram assim, vamos pegar alguns aspectos de alguns elementos para tentar colocar no jogo e tentar trazer essa nova galera pro universo do Silent Hill. É uma tentativa de alcançar um público maior. Isso é público-alvo. Entende? Eles não estão excluindo ninguém. Quem se exclui, quem decide se aquilo é ou não para ele, é a pessoa. A empresa não tem... Mano, a empresa, o cara que desenvolve, a pessoa que cria, ela jamais vai agradar os gregos e os troianos. Ele vai seguir uma linha e vai botar uma proposta dentro daquilo que ele acha que está adequado, dentro do que ele quer, dentro do processo criativo dele, dentro da ideia de público que ele quer atingir, e aí a galera vai consumir da maneira que for. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que vai odiar, vai ter gente que vai elogiar, vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai querer, que vai jogar, vai amar, e vai ter gente que vai ter uma experiência e vai falar, não é pra mim. Pra mim, 1000 vezes mais importante Pathologic ser difícil do que um joguinho de esquive e parry. Pathologic tem o quê? Nível de dificuldade. Beleza, tá da proposta do jogo. Se é uma questão da dificuldade, vai se ajustar, beleza. Estamos alinhados. Ele tem que ter sim opção de easy, de normal e de hard. A proposta dele, ele funciona estando no easy, ele funciona estando no normal, ele funciona estando no hard. A qualidade dessa experiência muda. A qualidade muda. Mas aí que tá, quem reclama de não ter um modo fácil, geralmente é quem não consegue passar e acaba. A opinião de ser mais fácil é só um egoísmo que a pessoa não vê. Eu abaixo o jogo pro meu nível e eu tento me elevar para tentar atingir aquele nível de eficiência. Eu, pessoalmente, prefiro tentar nivelar pela dificuldade do jogo. Tem gente que vai querer baixar essa dificuldade para poder baixar e nivelar para ele. É de cada um, cara. Isso é de cada um. Agora, se a base do jogo, a estrutura do jogo tá pautada e construída em cima da dificuldade como elemento principal da construção, se é parte da experiência central, é a dificuldade, a espinha dorsal do jogo, atrelada à ideia dessa dificuldade, da repetição, daquele sistema, né, de punição, de você ir avançar, morre, volta, vai, avança, morre, volta. Se você construiu o jogo, ele foi construído desse jeito. Se essa é a idealização do cara, o cara planejou e não quero isso. Entende? Você descaracteriza o jogo. Se eu chegasse num ponto de eu falar que eu não conseguisse fazer progresso, ou eu deixava de transmitir e ficava treinando sozinho, se ainda quisesse, ou eu quitava. Pô, eu nunca tinha jogado um Souls-like, mano. Eu fui jogar Dark Souls 1. Eu tenho toda a live gravada de Dark Souls 1. Eu tenho a live inteira, cara, gravada. Tá no YouTube. Foi o primeiro Souls-like que eu joguei na vida. Eu sofri horrorosamente. Pra eu matar o boss final, mano, do Dark Souls 1, eu não sabia da parry. Fazendo parry, você mata ele em 15 minutos. Eu demorei dias pra matar ele. Porque eu não sabia. Eu tive que ir aprendendo. Só que eu, assim, pra mim, valia o meu esforço de aprender. Então eu segui. Não é uma comparação de quem consegue e não consegue. Jamais será isso. Não tô dizendo que não tem gente que não sente isso. Mas não faz sentido. Sabe por quê? Porque quando você joga igual eu joguei lá, sei lá, Dark Souls ou um jogo desse, eu não jogo com ninguém, é só eu. Quando eu joguei Silksong, a melhor sensação que eu tive de todas era passar por uma parte que era difícil e ver que tipo, tinha mais gente passando pelas mesmas situações, os mesmos momentos. Alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade. Outros bolavam estratégias, compartilhavam essas estratégias e a galera ia meio que trocando essas ideias. No Threads, pô, tinha um monte de post e a galera falava, eu também passei, pô, eu também fiz. Bom, pra mim foi fácil, eu passei rapidinho. Eu falei, pô, pra mim foi mó difícil, eu custei pra passar, pô.
Aí o cara falava assim, não, eu achei mais difícil o outro boss tal. Aí eu falava, pô, esse aí eu consegui passar melhor. E ver que isso tem diferença, cara. A ideia da dificuldade do jogo é pra criar esse tipo de coisa. Só tem que ter opção se a proposta do jogo não tá construída em cima da dificuldade como elemento base. Elden Ring não existe no modo fácil. Dark Souls não funciona e não existe no modo fácil. Você quebrou o jogo. É a mesma coisa que você baixar um mod e mudar o jogo. Você nunca vai chegar e falar, porra, zerei Elden Ring com mod de vida infinita. Você não tá tendo a experiência do que é Elden Ring. É um exemplo. Qualquer outro título de Souls-like é a mesma coisa. Cara, e é uma parada muito louca, né? Porque depois que eu joguei o Dark Souls o primeiro, foi muito difícil pra mim. Muito difícil. Tem no YouTube aí, tem toda a play aí. Então vê que eu não tô mentindo. Tá tudo gravado. Foi muito difícil. Principalmente a última boss fight. Nossa! E eu ficava muito frustrado. Tava pra ver na minha cara. A galera veio, eu abri live num sábado pra tentar fechar, porque eu não consegui e tal. Eu fiquei muito frustrado. Eu tava tentando aprender essas paradas de live e tal, né? Foi muito complicado. Mas depois eu quis jogar mais outros jogos. Eu quis ir pra outro, eu quis jogar o 2, eu quis, entendeu? Porque a experiência que aquele jogo trazia, nenhum outro jogo fazia. Eu não gostaria que isso fosse quebrado, entendeu? Pô, dá pra você fazer troço de vida infinita, tem um monte de troço, cara. O que não pode é esse cara que fez o hack, ele comparar a experiência dele com a experiência do jogo que foi planejada pro desenvolvimento e parará. Porque não, ele não tá tendo a experiência do jogo mesmo, saca? Você tá descaracterizando a parada, né? Ninguém tá excluindo ninguém. A pessoa que tá tendo a experiência e tá tentando jogar o The Ring, mas tá tendo muita dificuldade, ela tem 1 bilhão de tutoriais, ela tem 1 bilhão de pessoas criando conteúdo e mostrando. Procure a arma tal, monte a build, melhor forma de fazer tal, procure tal item, faça isso, estratégias, e aí você vai pegando essa experiência. Você vai atrás, tem que ter uma dedicação ali em cima. O jogo exige, é parte da experiência central. Parado, né? Tipo isso. O teu nível de reação é muito rápido, muito rápido. Por isso que ele se dava tão bem. É uma coisa que você tem que aceitar, assim, por mais que você treine, nem todo mundo viu um pedido de like que passou aqui em um frame. Bota no comentário quem viu. Ele é muito foda, né? Ele é muito criativo Escolhe nessa um frame. parada, né? Eu tenho certeza que teve gente que não viu. Tem gente, caraca, não viu. Muito criativo. Só você voltando e mostrando em câmera lenta que eu vi que tinha um pedido de like. Pois é, mas eu tô facilitando. Teve um jogo que eu parei porque não deu pra mim. Celeste, pô. Eu comecei também parei. Comecei e parei. Uma hora eu vou tentar de novo. Talvez agora que já passou algum tempo, eu joguei outros jogos e tal, talvez, né, eu esteja melhor, mais preparado. Eu tentei antes de Hollow Knight, por exemplo, antes de outros jogos assim. Talvez hoje eu consiga um pouco melhor. Facilitando a tua vida aqui, mostrando que eu tô pedindo, por favor, um pedido de like pra esse vídeo aqui, todo esforço que É o que o Souls-like faz com maestria, essa dificuldade faz sentido, assim, mano, ele é pra isso. O jogo ele foi construído em cima disso, sabe? É tipo, é a estrutura, é a base onde a casinha tá montada, assim. Se você tirar isso, você desmontou, você desmorona tudo que tá em cima. Sabe? É tipo isso. Só que a galera tem uma cisma, o pessoal tem muita gente que tem isso. É uma cisma de pensar que o cara quer se sentir melhor que o outro. Eu certamente não quero me sentir melhor que ninguém. Porque eu não sou, sabe? Né? Entendeu? Eu não sou. Vai ter o cara que vai fazer o no hit, vai gravar um vídeo e postar lá. Matando o boss tal sem zero dano. Vai ter esse cara. Zerar em 100 horas não te faz pior do que zerou em 15. É a minha percepção também. Eu só acho assim, se eu tenho dificuldade, eu só tenho uma escolha a fazer. Se eu vou encarar ou não vou encarar. Isso. Aí, pô, aí eu posso consumir, ter essa experiência de outras formas. Eu dei o exemplo de Fear and Hunger, que é difícil pra caramba. 1 bilhão de mecânicas, um monte de segredo, um monte de coisa. Eu peguei um vídeo, fui assistir a lore do jogo e o cara mostrando cena e contando tudo, tá ligado? Teve uma parada dessa também, na época que eu tava jogando Dark Souls. Eu tava com muita dificuldade. E alguém me mandou um vídeo de o cara derrotando o mesmo vilão que eu tava enfrentando, sabe? Tipo, em minutos. E eu tava. Era o terceiro dia tentando. Eu fiquei, acho que numa quinta, numa sexta. Eu lembro que eu fiquei, assim. Era o terceiro dia que eu tava tentando. Sabe? E aí o cara derrotou em minutos. Sabe isso? Deu essa sensação, sabe? E nessa hora eu tive que. Pô, mano, eu tive que encarar os demôniozinhos da minha cabeça, cara. Porque
Você quer hatear o jogo, você quer hatear a dev, você quer hatear tudo, você critica, você xinga, você fala, esse jogo é muito ruim, você xinga, tem um monte de coisa, isso é muito mal feito, você fala um monte de merda. Sabe, entendeu? Eu tive que encarar essa parada na minha cabeça. Porque eu tava ao vivo e um monte de gente vendo ainda. Então era pior ainda, né? Porque eu tava fazendo, tava comunicando aquilo. Pior, sabe? Vamos lá, deixa eu ver o que o Gavetinha vai falar. Esse conteúdo no canal. Ajuda nós. Se inscreve no canal também. Aliás, se inscreve mesmo. Você tá assistindo aqui, você não é inscrito no canal, pô. No dia exato, no fim do dia, mano, é você jogar uma coisa que te faz feliz, te dá a sensação de leveza, cara, de que você, pô, que bom, tô sentindo bem, você terminar melhor, sacou? E se o jogo, cara, não é pra você, tá tudo bem, mano. Tem um monte de jogo que não é pra mim, cara. E é assim pra todo mundo. Não é pra ser briga. Entendeu? Essa que é a parada, né? Pensei, eu penso de outra forma. Mano, entendi. Eu entendo. Mesmo se eu não concordar. Eu entendo, beleza, vou tentar entender. Mesmo que eu ainda discorde, tá tudo bem. Tão rapidinho. Enfim, voltando. Isso acontece em vários esportes. E esportes tem muito isso. Os grandes atletas de esportes são pessoas que têm tempo de resposta muito rápido. E isso vem de você. Você pode praticar pra você melhorar no jogo? Pode e deve. Mas tem isso. níveis que você nunca vai chegar. Depende da pessoa. E aí Tem nível que eu nunca vou chegar. Eu sei que eu não vou conseguir, por exemplo, fazer no hit naquele inimigo que eu demorei 11 horas e 5 song, por exemplo. Não vou conseguir. Ponto que eu quero navegar aqui. Eu acho que existe um meio termo. Eu acho que não é tem que ter, não tem que ter. Depende do jogo, depende da pessoa, depende de muitas coisas. Às vezes você precisa passar pelas provações. Eu vou dar exemplos meus aqui, tá? Lembrar de uma coisa muito difícil que eu derrotei. A desgraçada daquela Valkyria. Eu passei por isso, cara. Nossa, mãe velho. do céu! Acho que foi o boss mais difícil que eu já enfrentei na vida. Eu não sei. Ou do Contra 3, talvez. O boss final do Contra 3 eu também. nunca Mas enfrentei. a Valkyria, cara, eu lembro como eu sofri. Seria um jogo. Putz, só que o que acontece? É o lance de perfil, eu acho. Vou dar um exemplo. Se eu ficasse treinando aquele boss final do Silk Song pra tentar chegar no no hit, eu acho que eu ia ter. Vamos imaginar que tem um ponto de ebulição. Só que em vez de ebulição, é o ponto de frustração. Em algum momento a repetição ia me frustrar. Ponto que talvez eu não conseguisse fazer mais progresso. Entende? Tipo assim, eu ia chegar num ponto que ia falar assim, ai mano, não, tá muito frustrante. E aí eu vou sentir que a recompensa, ela começa a ficar menor quando comparada com o desgaste e o esforço. Eu ia citar esse exemplo aí da Valkyria. Nossa, que maldita ela, na moral. De 2018, né? Eu só fui conseguir esse ano porque eu baixei o jogo por acaso. Olha só. Eu joguei aqui na live e tomei uma coça dela. Eu insisti pra caramba até conseguir também. Pô, irado o jogo. Vou começar a derrotar as Pra Valkyries, caramba. cara. São difíceis. Cara, a última. Ninguém te prepara pra última Valkyrie. Mas ela é a escrotização em forma de personagem. Eu lembro que eu jogava e eu não conseguia. Aí você tem que decorar a ordem. Ela reúne o poder de todas as outras Valkyrias. São, sei lá, 10, 12. Não, tem muito tempo que eu joguei, não lembro. E aí tinha que lembrar tudo né? disso. Cara, eu lembro que era uma dificuldade tão grande pra mim vencer essa desgraçada. Eu fiquei quase 3 meses pra vencer ela. Não 3 meses jogando todos os dias. Eu chegava do trabalho, jogava, sei lá, 2 vezes por semana. Tem dia que eu chegava do trabalho e falei, hoje vai. Aí tentava mais um pouco, E eu sou teimoso, tá? Eu acho que eu acabo zerando muito desses jogos difíceis, não porque eu uma tenho um coisa que reflexo rápido. É porque eu sou um teimoso. Fiquei, tentava. Não é isso. Tem que melhorar a build do personagem. Melhora a build, melhora a armadura. Ganha mais experiência, pega mais poder, pega mais não sei o que lá, pega não sei o que. Cara, eu fiquei muito tempo. Quando eu finalmente venci, mas o berro que eu dei, os meus vizinhos devem estar preocupados até hoje. Porra! Desgraçada! Mas eu cheguei muito. Foi uma extravasada que eu dei. Minha esposa só olhando assim, sabe? Cara, foi um momento de realização muito bom. Eu lembro disso até hoje, tá vendo? Olha que legal. Eu entendo o que é você se esforçar. Esse impacto que ele sentiu, não só do grito e tal, mas ele falou, lembro disso até hoje. A experiência se tornou emblemática por causa dessa trajetória específica. E tem gente que desenvolve o jogo pensando nisso. O plano é este, sabe isso? O cara planejou fazer para esse sentimento acontecer. E se você muda e tira isso, saca? Vou acrescentar o easy, não tô falando de tirar a experiência normal. Acrescentei o easy, beleza. Aí o cara vai e joga no easy. Isso não vai acontecer. Então o dev não quer, o dev é relutante. Por que não inclui? Porque o dev não quer atrapalhar essa experiência. Ele quer tirar isso do jogador, sacou? Ele não quer que o jogo dele não tenha isso. Ele fez o jogo para isso. Por que grita tanto na música, nesse rock? É muito grito.
É muito é muito grito, pra que isso? É porque é pra causar aquilo mesmo. É pra causar aquilo, entendeu? É daquele jeito, é pra causar aquilo ali. Se você bota aquilo leve, mudo e tal, talvez você até agrada uma galera maior. Mas você tá descaracterizando a ideia e a concepção original. Por isso que eu não jogo Souls. Pra mim, ficar tentando tantas vezes matar um boss que você morre 100 vezes, aí consegue ganhar o que por isso? Parabéns, fera. Agora tem mais outro. Essa é a parada. Porque o gatilho de recompensa não é igual pra todo mundo. Tem gente que não vai sentir essa... Sabe? Tem gente que não vai sentir essa parada. E aí, pô, pra essa pessoa, não vale a pena. Muito pra conseguir conquistar alguma coisa nos jogos. Agora, tem horas que você sabe que você chegou no teu limite. Vou dar um outro exemplo. Dead Cells. É, essa parada de você meio que se pressionar, falar que não pode não gostar, né? Eu só falar, mano, não gostei. Cara, eu acho o Red Dead Redemption 2 uma obra de arte. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta. E, mano, tá de boa. Saca? O que não dá é pra ele advogar em favor de que as pessoas também não deveriam gostar. Aí é diferente. Que é o jogo que eu falo aqui que é a minha droga. Que eu consumo tem um tempo já que eu não jogo. Eu não gosto de Dead Cells. Eu enjoei. Joguei um pouco e enjoei. Eu zerei o Dead Cells. Toda vez que você zera o Dead Cells, você zera ele, é um run, né? Você vai lá jogando, né? E chega no final, matou o chefe, você ganha uma célula do chefe. O que acontece? Ele tem células de chefe. Quando você bota uma célula de chefe, o jogo fica mais difícil. É tipo isso. Eu também. Eu fui até o final, beleza, aí depois eu não quis mais. Eles duplicam o inimigo, você fica com menos sangue pra recuperar, o inimigo aparece outros, vai ficando cada vez mais impossível. São 5 níveis, né? Difícil, muito difícil, especialista, pesadelo e inferno. Eu estou no nível do inferno. Se chama Doom Number 2. Eu zerei essa bosta 5 vezes. Vai no final, vai de novo, vai não sei o quê. Zerei todos. Eu estou no nível do inferno há mais de 1 ano, porque eu sou teimoso. Mas até eu que sou teimoso, senti assim, cara, acho que eu cheguei no meu limite. Eu tô no nível do inferno, é tanto inimigo, é tanta coisa, vindo, não sei o que lá. Eu não tenho tempo de resposta pra processar aquilo. E tem uma outra coisa que talvez as pessoas não levem em consideração. Idade. Você que tá falando assim, o jogo tem que ser bom mesmo, tem que ser bom mesmo. Você tá falando isso agora. De 21 anos, talvez de 30, talvez. Quando você tiver com 50, com 60, seu tempo de resposta não vai ser igual, não. Verdade. Você vai querer jogar o Dark Souls 9, você não vai conseguir, não, tá? Mas eu não vai, não. Porque assim, é muito comum a gente, o tempo de resposta... normal, eu já do sinto ser diferença. humano vai reduzindo com o tempo, assim como várias outras funções do corpo, certo? Normal. Por isso que é muito comum você ver uma pessoa mais idosa, ela demora mais pra responder. Fulano, tal, ele, oi. Tu vê que é mais lento, fala mais lento, responde mais lento, o tempo de resposta. Isso é normal, todo mundo vai Dead passar Cells por isso. eu amei. Você vai passar por isso. Joguei igual um Assim é a danado. vida, né? Mas eu hoje enjoei estou com antes. 46, quase 47. Sabe, a repetição, eu tenho o enjoei. tempo de resposta que eu tinha quando eu tinha 21 anos. Por que eu tô falando isso? Nossa, tudo? esse tombo dele, vocês estão ligados que ele quebrou. Ele teve que engessar o braço, né? Você entende que não é uma questão de treinar? Tem gente que fala assim, mas você tem... Cara, vamos lá. Então, vamos assumir o que ele falou, tá? Vamos assumir o que ele falou aqui como fato. Você vai ficar mais velho e você não vai ter o mesmo tempo de resposta. Modo easy é o modo idoso? Como assim? Modo easy é o modo idoso? Entendeu? Assim, não consegui acompanhar, sabe? Modo idoso, entendeu? E aí, eu não consegui. Saca? Ele tá dizendo que, tipo assim, seu tempo de resposta, ele vai variar por N fatores. Você pode nascer e já ter mais facilidade que outros. Conforme você envelhece, e você vai perder esse tempo de resposta, né? Teoricamente. Show. Mas ainda assim pode ser praticado. Pô, não tem o vovozinho sniper lá acho que do Battlefield? Vocês já viram? E a vovó Elden Ring? Que zerava os Elden Ring tudo, fazia as campanhas e matava os boss no Elden Ring. Meu Deus. Se você tem 60 anos e joga videogame, você já é exceção. Se você for fazer, repetir, e se você tem a sua vida jogando principalmente, você já joga, continua jogando, e conforme envelhece, você não vai ter a mesma degradação
que uma pessoa que não joga teria. Porque se você tá Igreja, constantemente ah, treinando legal, o seu aí, cérebro santo. pra Eu acho que essa igreja. funcionar Nós daquela vamos forma. passar- Tem que passar por desafio. Não é Bonitinha, desafio. né? Eu estou há 1 ano no modo inferno daquela porra de Dead Cells. How is hell? Não dá, eu vi que não dá. Eu fui ver o gameplay de alguém jogando no YouTube, né? Eu falei, cara, É, eu me sentindo velha. Vários momentos assim, a pessoa passou, tá num Aninha, nível né? muito avançado. Não, De gente. tanta coisa às vezes que acontece na tela, é tanta coisa. O jogo, ele tá destinado a acabar contigo. Exato, Então, eu vi não o tem cara pela fazendo, eu falei, dificuldade, cara, assim, o cara não fez tem agora. isso, sabe? Eu vejo umas situações, eu falo assim, cara, com certeza eu não teria conseguido fazer isso que ele fez. E aí eu Saca? assumi isso. É, e essa é a parada, ó. Igual ele falou. E aí ele vê alguém jogando e tendo facilidade numa parada que ele não consegue, que ele tem dificuldade. E aí você vai pensar o seguinte, vamos lá. Talvez ele chegou no limite dele. Talvez ele sabe que aquilo ali tá difícil demais pra ele. Eu tenho noção do mais ou menos de um ponto. Se eu chegar num ponto que eu falo pra mim não dá, eu vou, entendeu? Falar, beleza, que tá muito difícil pra mim. Ele tá 1 ano tentando, ele tá 1 ano, né? E assim, eu provavelmente não sei se eu conseguiria ficar 1 ano tentando matar o mesmo boss. 1 ano tentando. Entende? Mas isso é diferente de pessoa pra pessoa. Facilidade e dificuldade, beleza. Mas existe sim um espaço pra treinar. O lance é, qual que é o seu ponto de ebulição? Até onde você vai deixar... Isso aí vai fazer a água ferver, né? E tem um ponto, Curão. Antigamente a gente não conseguia passar uma parada. Eu fazia o quê? Pô, eu tenho uma história de criança muito foda. Quando eu era pequeno, eu gostava de quebra-cabeça pra caramba. Muito mesmo. Mas eu era muito pequeno. Eu não conseguia fazer a parada, entender a imagem na minha cabeça. Eu não conseguia ver nas peças e tal. Mesmo vendo na capa, né? Da caixinha e tal. Eu não conseguia. Eu começava a montar e quando eu me frustrava e eu não conseguia mais avançar, eu parava. Minha mãe conta essa história porque eu não lembro. Eu parava, saca? E aí, depois que eu parava, eu esperava. E depois eu voltava e tentava de novo. Eu dava um tempo e voltava. Eu ia assim. E aí foi assim que eu fui aprendendo a fazer quebra-cabeça. Aí depois de um tempo, os quebra-cabeça pequenos não me bastava mais. Eu precisava de um que eu queria mais difícil. E eu fui buscando essa dificuldade em quebra-cabeças maiores. Saca? E eu tenho memória de ter um quebra-cabeça gigantesco. Saca? Gigantesco. Até um ponto em que veio o videogame. Quando o videogame chegou, o quebra-cabeça ficou de lado. Comigo foi assim. Eu vejo umas situações, eu falo assim, cara, com É, certeza eu não falo teria muito, conseguido Ana, eu falo fazer muito. isso que ele fez. Quero E ver aí eu eu editar assumi isso essa, mas aqui. eu falei, Nossa, ah, eu tô ok, ferrado. eu acho que eu cheguei no meu limite. Assim, nesse caso eu não fiquei chateado, porque assim, eu tô no nível inferno, eu tô no 5º nível da dificuldade. Os caras fizeram um modo de jogo assim, a gente quer o desafio supremo pra quem tem um tempo de resposta absurdo. O diabo não está brincando contigo! Eles fizeram, né? Eu vou ficar, não, diminui o nível do jogo porque eu quero zerar o nível máximo também. Sabe? É esse sentimento. Diminui o nível do jogo, porque eu quero zerar o nível máximo também. Não dá pra você ter um sentimento de conquista e conquistar e fazer desse jeito. Você não vai conseguir a recompensa. Essa é a parada. Assim, eu não tenho problema com isso. Não, tudo bem. Eu zerei esse jogo Nossa, ele deu uma gorfada, no olha. nível máximo também. Sabe assim, eu não tenho problema com isso. Não, tudo Nossa, bem. Eu zerei cara. esse jogo, cheguei longe. Eles meteram uma edição de água ali muito boa, cara. Agora, hoje em dia, a pessoa entra na internet e vê um monte de gente do mundo inteiro jogando e passando de boa. Se frustra e acha que o problema que o problema tá nela. Cara, às vezes é só um lance tipo assim. O cara que é bom pra caramba e faz aquilo, talvez ele praticou muito e ele tem praticado há anos jogando outras coisas também. Sabe quando joga jogo de estratégia, tipo xadrez? Saca? Entende? Tipo assim, eu vou começar a jogar xadrez, eu quero jogar sudoku, sabe? Não dá pra você botar essas paradas no fácil, não tem uma versão, tipo, simples. O que você pode fazer é estudar pra caramba as teorias e como funciona e praticar muito. Com o tempo você vai ficar bom, sabe? Eu tô É, satisfeito. essa parada, eu tô assim, né? porque assim, o verdadeiro chefe do jogo só vai aparecer Já aconteceu comigo. se você zerar o último jogo, o último nível do inferno, tal, que aparece o coletor lá, não sei o que. Tudo bem. É o prêmio pra quem Eu tenho isso com jogo de ritmo baseado em música. Eu tenho um limite pro meu reflexo e coordenação. Putz, cara, aquele osso, sabe? Aquele osso. Tentei jogar osso, cara. Vou te falar que foi osso. Não consegui, cara. Saca? E é um gênero que eu acho que eu ia me apaixonar mais se eu dedicasse mais. Só que me frustro antes de eu conseguir gostar. Eu ficava, nossa, que foda. Aí eu acho mais legal até se eu ver alguém jogando.
Não tem esse nível de cognição rápida. Pega mais quando você tem um nível só. E a pessoa às vezes quer ver, é uma história legal e você quer ver a história e tu fala, porra, mas eu não vou conseguir porque o jogo tá muito difícil e a pessoa simplesmente não tem um tempo de resposta. E aí fica, sabe assim, passa essa ideia de quem joga no modo easy, tipo, preguiçoso. Você não se esforçou pra isso. Cara, pra mim isso é tão absurdo quando chegar uma pessoa... Ah, não é questão de preguiça, né? E aí é o que eu falo, se o jogo não tá sedimentado, e a base da proposta dele tá atrelada diretamente, a experiência base do jogo tá atrelada à dificuldade, nesses casos não dá pra mexer, é uma coisa. Se você tem um outro jogo, Indiana Jones, sei lá, vários exemplos que a gente deu aí, né? Last of Us, por aí vai. Aí você bota no modo easy, beleza. Vou dar um exemplo outro diferente. Vou jogar Mega Man X. Aí você tá jogando Mega Man X. Difícil pra caramba. Os Mega Mans mais antigos, então, nossa, tá difícil pra porra, né? Mas você tá jogando. E eu acho que, por exemplo, se você coloca Mega Man e coloca uma dificuldade mais fácil, easy, eu acho que não ofenderia, não seria uma parada de ofender o produto. Entendeu? Não vai ofender a mídia, a parada ali. Mega Man Paranhos do céu, é tenso pra caramba, meu mano. Mas eu gosto, cara. Tipo, apesar da dificuldade, entendeu? Meio que a gente vai aprendendo e tal. Sabe? Então, é um lance de olhar pro jogo, entender a proposta dele e respeitar a proposta que o jogo traz. É bem isso, né, cara? Ô, mano, eu tô de boa, Paranhos. Eu tô cutucando um vespeiro aqui, velho. Né? Com um gavetinho ali, que eu tô com a galera, todo mundo cutucando esse vespeiro aí, velho. De modo fácil em jogo, O que tá né? escrito lá? Você não tá lendo, não tô lendo. Ih, preguiçoso, se esforça pra ler. Não vai ler, é uma limitação biológica. Pessoas são diferentes. Eu dei o exemplo aqui do Michael Jordan antes. Aí nesse ponto e com esse contexto eu entendi o que ele quis dizer. Eu demorei 11 horas pra matar o último boss de Silk Song. Aí chega uma pessoa que joga pra caralho. Vamos dizer, sei lá, o Alequinho joga muito. O Alequinho chega aqui e fala assim, isso aqui é muito ruim, se esforça aí, velho. Você joga melhor aí, velho. Sei lá, tipo, sabe? Preguiçoso, sabe? Tipo isso. É porque tava no limite da minha capacidade, né? Tem gente que tem essa linha de limite acima. Saca? É isso. E aí vale de você pensar se aquilo vai, né? Vai compensar a tua experiência ou não. Você acha que se eu jogasse basquete, que nem um louco? Que Muito nem legal. um louco, Nossa, eu caraca, adoro o Gaveta, cara. Eu acho que assim, ele traz as pautas e ele fala com respeito, ele tenta olhar os dois lados, entendeu? Ele tenta, sabe, botar o ponto de vista dele. Isso. É uma parada assim que ele traz um diálogo legal, entendeu? Assim, eu acho isso maneiro. Tem que existir isso, saca? Só que, assim, hoje em dia é difícil que tenha isso, né? Porque nem todo mundo, assim, fica de boa, né, cara? É difícil, mano. dia tá lá. Você acha que eu ia ser tão bom quanto o Michael Jordan? Não. Mas eu vou treinar a minha vida. Olha, eu te garanto. Não tem como. Eu podia. Exato. É tipo eu não vou conseguir fazer um no-hit do mesmo jeito que um cara que, porra, é muito melhor do que eu jogando a parada. Entendeu? Cara, zero Elden Ring de tanguinha correndo pelado com arco e flecha. Aí, beleza. Eu não consigo fazer isso. Eu posso treinar pra caralho, até repetir o que o cara fez. Mas eu jamais vou ser tão bom quanto ele. Por quê? Porque ele tem já nele, é nativo de fábrica, entendeu? Já. É de fábrica, né? Tá treinando a minha vida inteira. Eu não ia jogar tão bem quanto o Michael Jordan. Nunca. Gaveta, Pô. Sim, Modo fácil não é preguiça. O cara quer sentir que a dificuldade tá ajustada pra ele. Isso é perfeitamente ok pra uma série de jogos. Mas pra outros também não, outros não. começar porque ele é muito mais alto que você. Eu tenho 1,84, ele tem 1,98. Isso é uma limitação o quê? O quê? Sei lá, porra. Uma limitação É de física. fábrica, né, velho? De respeito ao fábrica. Michael Jordan. É nativo, é Você nativo. aprimora isso, concordo. Aprimora, isso se Você treina. aprimora, isso, se aprimora. Se você, mas você tem suas facilidades e dificuldades. Você pode melhorar e polir o diamante, mas o diamante nunca vai virar uma esmeralda e vice-versa, né? Olha que exemplos maravilhosos. Mas você tem um limite, todo mundo tem um limite. Além de várias Mestre dos magos, né? Que agora... outras coisas. Eu podia me tornar um excelente jogador, mas não no nível do cara. Até porque tem muito jogador na NBA que dá a vida inteira treinando e não chega no nível do cara. Então, assim, esse Não, o que tem altura, o cara tem facilidade, o cara tem tudo e treina a vida inteira e não vai chegar no nível de excelência do que um Michael Jordan. papo de o jogo não vai ter um modo easy porque eu quero que a experiência seja igual pra todo mundo. Não vai Não vai ter, não tem como ser igual pra todo mundo. Agora, ele não quer que Sekiro tenha modo easy, por exemplo,
Porque ele sabe que ele tá destruindo a base, a estrutura base do jogo que ele criou. Entende? Não tem problema ser ruim algo, sabe? Por exemplo, eu reconhecer que uma parada não é pra mim, também de boa. Eu não fico bolado com isso. Não fico com orgulho ferido, essas paradas. Que é outra armadilha. É outra armadilha, né? O negócio é que o ser humano é o ego humano, né, velho? Nós temos muito problema com isso, cara. Sabe? E isso é difícil, cara. É difícil, mano. Ser igual pra todo mundo Gerenciar. nunca. Pessoas têm níveis diferentes de cognição, de tempo de resposta. Não vai ser. E tem gente que, por mais que ela treine, ela nunca vai conseguir jogar. E às vezes ela tá querendo ver um jogo que é uma história legal e ela, porra, sei lá, vou pegar um exemplo aqui. Ghost of Tsushima, que é um jogo que eu amei. Que nós vamos jogar agora, por sinal. Ainda não saiu o Ghost of Hotel, mas eu tô louco pra jogar. Eu achei a história do jogo muito legal. Muito legal. E assim, às vezes a pessoa quer ver pra curtir. Então, eu acho que esse é um que tem nível de dificuldade. Ok. Bem. É por isso que eu defendo uma visão mista da coisa. Eu não vou concordar nem com um lado nem com o outro. Eu acho que alguns jogos deveriam ter o modo easy, sim, outros não. Porque aí eu também vou pegar um lance assim, mas então você tá falando que o Dark Souls deveria ter um modo mais fácil pra essa pessoa que não tem o alto grau de tempo de resposta? ruim, eu não nossa. sei, porque aí você entra em um outro ponto, sabe? Que é o seguinte, eu acho que faz parte do Dark Souls ele ser o jogo difícil pra caralho. Ele é um troféu. Isso que eu amo o das Gaveta. pessoas. Quem zerou o Dark Souls, a pessoa enche a boca pra falar. É um troféu. Caraca, eu zerei Dark Souls. 1, 2, 3, tal, zerei. Eu joguei todos, zerei todos. Ai, maluco, todo dia é isso. Sei lá, qualquer Souls-like desse, sabe? A pessoa fala com orgulho. E eu acho que se você botar o easy... Você pode até ficar frustrado de ser ruim num jogo e ficar com raiva e triste, porque queria fazer parte daquilo. Mas depois passa, você supera. Ou você faz igual eu e fica 11 horas, 12, 13 horas tentando matar o Radan da DLC. Mano, eu fiquei 13 horas tentando bater no Radan da DLC. Eu apertei tanto R1, eu não tô brincando, eu mostrei isso na live. O meu dedo, ele inchou e eu tive que pôr gelo no dedo. Eu fiquei me sentindo o Rock Balboa dos games. Eu fiquei assim de ter um AVC. Se eu tivesse tido AVC, eu seria completamente Rock Balboa. Você tira um pouco desse orgulho, sabe? Você é que nem uma medalha olímpica. É difícil mesmo, sabe? Então, eu não acho que todo jogo deveria ter modo easy, não. Acho que o que eu não acho legal é a gente recriminar a pessoa. Caraca, o cara jogou no easy, ele não experimentou o jogo. Você não sabe Agora, essa piada, eles me cancelam. Essa eu sou cancelado. como é que é a pessoa, como é que é o nível de tempo de resposta dela. Pode ser uma pessoa extremamente inteligente, muito mais inteligente do que a pessoa que tá criticando. Muito mais. Só que ela não tem um nível de reflexo. Cosplay do Rock só das partes ruins, Tudo que ele tem de bom tá anulado. Só pra eu pegar só as paradas bad. Só as Tão bad. rápido. E inteligência não tem necessariamente a ver com velocidade de resposta. Você pode responder Nossa rápido, senhora. é a coisa mais idiota do mundo. Por isso que eu acho que essa briga nunca vai ter fim. Ele babando porque eu quando ele acho fala, que é muito bom. As pessoas, como um todo, elas tendem a buscar respostas simples. Eu tenho certeza que no final desse vídeo aqui, tá, Gaveta? Qual Essa é a parada. A gente gosta de resposta generalizada. A gente gosta, tipo assim, sei lá, cheguei numa parada que pra mim eu acho que é certa. Então eu quero generalizar e que isso seja pra todos. Mas não é assim. Cada caso tem que ser analisado. Cada circunstância tem que ser olhado assim, cada momento. Só que não tem como você fazer um jogo tentando ajustar aquela experiência pra cada um. Cada um tem uma certa liberdade de ajustar o jogo pra si. Você tem dificuldade de zerar um game, você pode procurar um tutorial, um mod, você pode fazer, mudar, beleza. Agora, o jogo não tá errado em não botar uma dificuldade easy. A base, o alicerce do jogo é a dificuldade, igual ele falou de Dark Souls. É parte da experiência. É parte da experiência. Se você quebra essa experiência, deixa de ser aquele jogo, vai virar uma outra coisa. E aí é o seguinte, se a ideia é que seja outra coisa, por que não tá, sei lá, não estamos procurando então outra coisa ao invés daquela, né? Tem muito jogo que vai te dar uma experiência foda também, ué. Né? É pra ter ou pra não ter? E aí eu falo assim, tu prestou atenção no vídeo? Não. Até só os likes diferentes, tá? Também, né? Você pode ter Lords of the Fallen, você tem um monte de título legal, Lies of P, você tem o Wukong, você tem o Wuchang, você tem um monte de jogo que tem experiência bem legal, que tá dentro e que flerta com essa parada do Souls e da dificuldade, sem necessariamente ser aquele Souls mega punitivo, dificião pra caramba, sabe? Não tem resposta fácil. Velho. Depende de cada jogo. Nenhum boss me deu tanto trabalho igual a Renala, saca? E eu acho que você é uma pessoa sensacional, mano. Que você foi lá e zerou e fez na dificuldade. Eu lembro que você me falava vários dias que você tava tentando e fazendo, sabe? E você foi e conseguiu, amiga. Eu acho isso muito, muito legal. Muito legal mesmo. A Cuphead! Parem, você lembra a dificuldade que foi? Como é que eu sofri naquilo?
Nossa, mano, e você jogava bem pra caramba, olha aqui jogando bem pra caramba. E eu ruim, nossa, eu ruim. Nossa, mas eu muito ruim. Meu Um jogo, Deus. cada situação é uma situação, cada pessoa é pessoa. A vida não é simples. A vida é feita de coisas difíceis de você julgar. Quando eu expliquei agora a censura 18 anos do Demon Slayer, eu tava falando sobre isso. Eu falei, cara, não é tão simples, gente. Tem sangue no Gaveta é muito gênio, olha. detalhes aqui. Como é que ele para as pessoas encaixa? criarem essa classificação. Às vezes, quando a pessoa desenvolve uma coisa, ela tem uma outra intenção. Que nem Olha a como ele encaixa. muito sci-fi. Tem uma intenção por trás igual quando ele disso. pede o Diferente, like. talvez que algumas pessoas pensem, vai lá ver. Porque a minha única intenção aqui é te mandar um beijo bem forte na sua bundinha, ó. Nossa, tem dia que eu não consigo nem dormir sem esse beijo na minha bundinha. Esse homem, ele é maravilhoso.